vivo mais uma vez com você. Estamos aqui no nosso estúdio número 2 hoje, na Avenida Paulista, a mais paulista de todas as avenidas. Um dia eu falei isso aqui, mas me xingaram pra caramba. Falaram, São João é mais paulista do que... Eu falei, não, que deixa pra lá, deixa pra lá. Estamos aqui na Avenida Paulista hoje, ao vivo com você, com a nossa programação. Quero lembrar que este programa ele é produzido aqui dos estúdios aqui, mas nós estamos para todo o Brasil. Um abraço para você que me ouve em todos os cantos do Brasil, são todos os estados que estão sintonizados aí na nossa programação, e um abraço muito carinhoso para você de Florianópolis, Santa Catarina, que me ouve pela 89.1, um abraço para você de Curitiba, Paraná, que me ouve pela 91.3, e um abraço especial para você de São Paulo, que me ouve pela 102.1 FM. Mais uma vez estamos aqui ao vivo com você, e também todas as pessoas estão nos ouvindo pela Rede Amor e Graça. Você já baixou o aplicativo da Rede Amor e Graça? Se você baixar o aplicativo, você vai ouvir essa rádio sem chiado, sem interferência, sem problema nenhum. O aplicativo é a coisa mais maravilhosa do mundo. Onde você está, você ouve a emissora de rádio. Baixe aí o aplicativo, entre no Play Store, no App Store do seu celular, e você vai clicar Amor e Graça. Amor e Graça, e você já vai ver ali o nosso aplicativo. Você baixa e em 5 segundos você já está ouvindo a emissora de rádio, a Rede Amor e Graça, que agora está interligada aqui por essas emissoras, interligadas para todo o Brasil e também para toda a Europa. Hoje nós vamos falar sobre cura, vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre vida plena, vida abençoada. Pode um cristão viver doente dentro de uma igreja? Será que isso é normal? Será que isso não é normal? Por que nós observamos tantas pessoas doentes dentro de igrejas? Se Cristo levou sobre si nossas dores, carregou com as nossas doenças, por que será que tantas pessoas estão doentes? Você tem alguma dúvida? Hoje você não vai responder a enquete. Hoje você manda aqui as suas perguntas para os nossos convidados, tá? Então hoje, para você participar do programa, mande uma dúvida, uma questão sobre cura, né? Sobre saúde. O bispo, eu queria saber por que a pessoa ficou doente e morreu. Eu queria saber por que Jesus curou, por que ele deixou de curar. Bispo, por que na época da lei uma pessoa foi curada, por que não foi? Então traga aqui as suas dúvidas sobre cura, qualquer dúvida sobre saúde que você tiver. Você vai mandar aqui no prefixo 11 de São Paulo, você que está fora de São Paulo e fora do Brasil. Se você está fora do Brasil é 5511, tá? Ainda tem mais 2 números aí. Se você está no Brasil é 11, né? Fora de São Paulo 11. E se você está em São Paulo, é só você digitar esse WhatsApp aqui. Você salva primeiro no seu discador o 96504 9910. 96504 9910 é o WhatsApp aqui da Rede Amor e Graça, para você mandar seu áudio ou seu texto. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua pergunta sobre saúde? Eu tenho aqui hoje, mais uma vez, o nosso convidado, pastor Luciano Scala, graduado em Filosofia, Teologia, pós-graduado em Bioética Pastoral da Saúde, pós-graduado em Comunicação de Gestão Executiva, diretor responsável pela Casa de Recuperação para Dependentes Químicos, e é responsável por um projeto social solidário com distribuições de refeições para moradores de rua no centro de São Paulo, e pastor vice-presidente da Igreja Comunidade Vale de Bênçãos, inclusive pastor famoso, né? Tá aparecendo na Bandeirantes toda hora esse pastor aqui na Globo, né? Pelo amor de Deus, pastor Luciano Scala tá famoso, hein? Um dia eu vou chegar a essa fama. Bom dia, pastor Luciano Scala. Bom dia, bispo, muito obrigado pelo carinho, bom dia, bispo Everton também, que está ali do outro lado, toda a equipe da rádio. É um prazer estar aqui, sempre muito bom estar aqui, né, participando, falando de assuntos tão importantes. E é isso aí, bispo, estamos juntos, com certeza quem ficar conosco vai aprender bastante nessa manhã. Tá certo, e ele esteve aqui a última vez como pastor, mas agora já é bispo, a patente aqui aumentou. É outro nível. É outro nível agora, um nível que a gente fica assim até mais... Poxa, estamos aqui com o bispo hoje, Everton Alves, bacharel em Teologia, teológico da Assembleias de Deus do Brasil, capelão, professor de Teologia da Capelania Escola Bíblica no Centro de Estudos Plena Fé, professor e apresentador de programa Vida Teológica da Rádio Vida 96.5 em São José dos Campos, há mais de 15 anos servindo na Igreja de Cristo, vivendo inúmeras situações
que formaram o seu caráter, vem usando a vocação ministerial para ajudar e compartilhar seu conhecimento, e foi ordenado ao ministério episcopal em 1 de 5 de 22. Bispo Everton Alves, bom dia. Bom dia, Bispo Emerson, bom dia, Pastor Luciano. É uma grande satisfação, um grande privilégio poder estar aqui mais uma vez na Rádio Adore Mais. Agradeço pelo convite e agradeço também pela cordialidade de sempre. Creio que vai ser um programa muito produtivo, vamos falar de temas relevantes da Bíblia, vai ser muito bom. Tá certo, até a lista que aumentou, pastor Luciano Scala. Da outra vez eu li, era pequenininha, agora... Era só um rascunhozinho. Era um rascunho, 2 linhas, agora tem 5 linhas aqui, tá mais, porque eu vou ter que ver a parte de trás. Para tentar competir com o currículo do pastor Luciano, que meu Deus do céu, né? Invejável. O currículo aqui é dele pequenininho, né? Olha, hoje nós temos perguntas aqui difíceis de serem respondidas. Se vocês quiserem passar, vocês podem passar também, tá, pastores? É porque eu tô colocando umas perguntas aqui que o pessoal não tá respondendo. Acho que foi na terça-feira eu fiz uma pergunta, nem pastor de outras igrejas conseguiram responder corretamente a pergunta. Ainda falei, quem acertar eu vou sortear o livro lá na sexta-feira para as pessoas que acertarem. E todo mundo errou, não teve um que acertou. Mas o bispo tá aqui hoje, o bispo. Mas hoje nós temos um bispo hoje entre nós. Pode perguntar o que mas quiser. Mas temos um filósofo entre nós. Bom, vamos começar com perguntas básicas, né? Perguntas simples. A primeira questão que eu queria que os dois respondessem é a seguinte. Olha, por que quase todo ministério se prega que Jesus nos deu prosperidade e basta ser fiel nos dízimos e as ofertas, né? Então, toda igreja que eu já fui até hoje, eles falam assim, olha, Jesus já nos deu a prosperidade, sois filhos de Deus, sois herdeiros de Deus, você é participante da promessa. E eles vão até no Velho Testamento, porque é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar de todo o bem do seu trabalho. Meu irmão, honre a Deus com seu dízimo, suas ofertas, e você vai ver que as portas vão se abrir grandemente, transbordarão de vinho os teus lagares. Mas quando se trata de cura, não todos, mas algumas igrejas chegam a dizer que a cura foi só na época de Jesus, né? Ou que Jesus não trouxe a cura, a libertação das doenças, né? Porque eles falam assim, olha, se Jesus tivesse curado, por que tem tantas pessoas dentro das igrejas doentes? Mas também tem um monte de pessoas dentro da igreja que são pobres, né? Que não têm recurso financeiro. Assim como tem muitas pessoas dentro da igreja que também carregam enfermidades, carregam doenças. E aí a pergunta para os nossos convidados de hoje. A cura foi só na época de Jesus? Vocês não creem que hoje Jesus cura, que Jesus ele pode realizar um milagre? Porque são muitas denominações que pregam essa questão. Quem quer começar? Vamos lá. Vamos começar pelo bispo, né? O bispo, claro. O bispo, depois... Vamos lá. Bispo Everton, bom dia. Vamos lá. Vamos lá. Não, sim, eu acredito que Jesus continua curando, continua realizando milagres. A Bíblia diz na Epístola aos Hebreus que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, nada muda acerca do seu caráter, dos seus atributos e também relativamente ao seu poder. Então, o mesmo Deus que operava no passado é o Deus que pode operar. Tanto é que ele deixou como uma ferramenta espiritual, aquilo que a Bíblia denomina de dons espirituais. Nós vemos eles elencados lá em 1 Coríntios 12, e ali nós contemplamos a realidade dos dons de curar. Então Deus pode inclusive usar pessoas nos nossos dias para ministrar em seu nome e trazer cura àqueles que estão enfermos. Agora nós precisamos entender também que a realidade da cura acerca de uma doença está debaixo da soberania divina. O nosso Deus, que é aquele que conhece, né, a nossa vida e tem os seus insondáveis propósitos concernentes a ela, é ele que vai dirigir e realizar a sua vontade, porque ele faz aquilo que lhe apraz, em relação às doenças e à realidade das enfermidades no mundo. Existem situações que Deus pode curar de maneira sobrenatural, sem precisar de utilizar de qualquer pessoa que seja. Deus pode também curar através de alguém, como nós falamos aqui em relação aos dons espirituais. Deus pode curar através da medicina e Deus também pode simplesmente, deliberadamente decidir não curar. Então, cabe a nós, seus servos, estarmos debaixo da servidão dele, estarmos debaixo da sua vontade e seguir aquilo que é o querer do Senhor.
Tá certo. Pastor Luciano Scala, a cura, ela foi só para a época de Jesus? Os testemunhos de Jeová falam isso também, né? Mas tem algumas igrejas evangélicas. Esses dias mesmo eu peguei a currícula de uma igreja e estava ali: nós não cremos na cura porque a cura foi só ministrada por Jesus e seus santos apóstolos, não sei o quê. Então hoje uma pessoa pode até ser curada, mas ela não pode relatar isso a Deus, etc. As curas foram só na época de Jesus ou serve também para hoje? Então, bispo, é exatamente isso. Existem igrejas, existem movimentos que acreditam que, na verdade, não somente a cura, mas os dons espirituais, eles foram apenas para o período apostólico, enquanto o cânon não estava fechado, né? E depois que o cânon encerrou-se, não ocorreram mais curas. E quando, na verdade, nós acreditamos, eu sou de uma linha pentecostal e eu acredito sim na manifestação dos dons espirituais. Eu acredito sim na operação de milagres, acredito sim que a pessoa ela possa ser curada pelo poder de Deus. Então eu acredito que a cura ela também é para os dias atuais. O grande problema que nós temos visto, e isso acontecendo em muitos lugares, são pessoas usando de má fé. São líderes usando de má fé, se apropriando, né, da inocência de muitas pessoas e a partir daí usando um discurso falacioso, né, e levando as pessoas ao engano, levando as pessoas às vezes a processos de hipnose e por aí vai. Mas se eu creio na cura, é claro que eu creio. É claro, se a gente abrir aqui para que ouvintes enviem testemunhos, nós vamos ficar recebendo testemunhos até semana que vem, de pessoas que através da oração, através de uma busca, através de um milagre, pessoas que de forma miraculosa elas foram curadas, nós vamos ouvir diversos testemunhos. Porque o mesmo Jesus que operou no passado, que usou os apóstolos, né, na antiguidade, ele usa nos dias de hoje as nossas vidas, usa uma simples pessoa ali da igreja, usa um pastor, um bispo, um apóstolo, usa aquele que ele quiser usar para fazer a vontade dele. Tá certo. Bispo Everson, é muito comum, né? Nós encontramos na Bíblia, quase todas as curas de Jesus, ele fazia questão de relatar: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te livrou. E nós temos até uma cena ali muito, muito legal, né, na Bíblia, onde uma mulher vai ali e toca em Jesus, nem fala nada, não pede oração, não pede nada, ela nem conversa com Jesus. Ela acreditou que só de ela tocar em Jesus ela seria curada. E o interessante é que uma multidão tocava em Jesus e não acontecia nada com eles, né? Ninguém recebeu cura ali naquela multidão que apertava Jesus. E a mulher foi ali, toca em Jesus e ela é curada por causa daquela fé que ela apresentou naquele momento. Hoje nós temos observado muitas igrejas, muitas denominações que elas focalizam a fé, elas colocam ali o centro da fé, o pastor, né? Então o pastor é aquele cara especial, aquele homem especial que vai curá-la, que vai libertar uma pessoa, e esses pastores chegam até a dizer: se você não tiver fé, não tem problema, venha na igreja que pela minha fé você vai ser curado. Isso, qual a sua visão sobre isso, Bispo Everton? É uma profanação do evangelho? Porque nem Jesus pregou isso, né? É uma heresia. O que pode representar isso aí? Porque Jesus nunca falou: olha, se você não tiver fé, não tem problema não, pela minha fé você vai ser curado. Não, na terra onde Jesus nasceu, a Bíblia diz que ele não realizou ali nenhum milagre. Apenas algumas poucas curas, né, de algumas coisas que não eram consideradas milagre. Curou dor de cabeça, dor no pé, curou dor no dedo, que não podia ser visto como milagre. Fez umas poucas curas porque ali havia incredulidade daquelas pessoas. Qual é a sua visão sobre pastores que dizem assim: não precisa ter fé não, que pela minha fé você vai ser curado? E se Jesus fez tanta questão de mencionar: tua fé te curou, tua fé te salvou, qual é a sua visão sobre isso? O exemplo que o senhor deu já fechou a questão, né? Quando nós vemos aquela mulher hemorrágica sofrendo há 12 anos com aquele fluxo de sangue, nós sabíamos que seria impossível para ela estar naquela multidão, porque ela corria um risco inclusive de morte, né? Porque naquela situação em que ela se encontrava, de sua doença, se ela estivesse no meio de uma multidão e ela fosse identificada, ela poderia até sofrer uma pena de morte, porque uma pessoa nessa condição ela não poderia viver em sociedade com os demais, porque aquela doença era tida como uma doença imunda, né? E ela tomou uma atitude de fé fantástica, extraordinária. Veja que ela tinha uma fé tão grandiosa, tão especial,
que ela diz que se tão somente eu tocar na hora da veste de Jesus, eu tenho certeza que eu vou ser curada. E aquilo foi algo que surpreendeu, entre aspas, Jesus, claro, ele é Deus, mas dentro de uma linguagem humana, surpreendeu Jesus, a ponto de que quando aquela mulher tocou, saiu virtude de Jesus e o Senhor ficou impressionado com a fé daquela mulher e disse que justamente por causa da sua grandiosa fé, ele foi curado. E por diversas vezes nós vemos vários testemunhos de pessoas que passaram pelo ministério terreno de Jesus, que foram alcançados pela sua graça, com a realização de um milagre, com a cura de uma enfermidade, e na grande maioria das vezes Jesus foi enfático. Foi a tua fé que fez com que esse milagre acontecesse, a tua fé que te curou. Então, é claro que em determinadas situações esporádicas, eu creio que pode existir a possibilidade de uma cura, por exemplo, talvez uma pessoa que está num leito de morte, uma doença terminal, que não tem nem condições ali de dar os seus sinais vitais, ela pode receber sim uma cura divina e não tem nem como ela expressar fé nessa condição. Mas o indivíduo numa condição natural, normal, comum, ele precisa sim expressar a sua fé em Cristo para receber o milagre. Então, não é a fé de um terceiro que vai me trazer cura. Tá certo, mas o pastor, só para ficar bem claro para o nosso ouvinte, por exemplo, o senhor expressou até um caso bíblico. Por exemplo, a filha de Jairo, ela não podia ter fé porque ela já estava morta. Mas Jairo, ele apresentou uma fé. Não é necessário alguém crer para que haja um milagre? Alguém precisa crer, né? Alguém precisa crer, com certeza. Se certeza. não houver a fé de ninguém, sem dúvida, não sem vai dúvida, ter o ressuscitado, não vai existir o milagre, né? Então tá certo. E pastor Luciano Scala, e o senhor, qual é a sua opinião sobre isso? Sobre essa questão que eu perguntei para o bispo Everton, qual é a sua opinião? Então, essa questão da filha de Jairo, ela é interessante porque ali, se a gente pegar para ver até no enunciado do texto, é claro que a gente não se apega a esses enunciados, né? Mas se a gente pega, ali está dizendo assim, a cura da filha de Jairo. Então quem recebe o milagre ali é Jairo, que recebe o milagre pela sua filha. Ou seja, Jairo acreditou. Nesse caso foi Jairo que foi o instrumento, aquela ponte de fé para acreditar que o milagre poderia acontecer. Uma fala como essa, conforme o bispo colocou, de um pastor, de um líder, chegar, olha e falar, é pela minha fé, ela soa como antibíblica. Ela soa como antibíblica. Por quê? Porque em todos os aspectos, em todos os casos, se nós olharmos para os milagres citados por Jesus, tanto em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João, nós vamos perceber que foi a fé do indivíduo. Nós vamos perceber que ele teve que manifestar a sua fé. Porque se fosse assim, todos os enfermos seriam curados. Se fosse assim em todos os lugares por onde Jesus passou, nenhuma pessoa permaneceria enferma, porque Jesus, claro que ele tinha fé. Mas nós observamos que uma fala como essa de um líder soa muito mais como trazer pessoas, soa muito mais como usar isso como uma ferramenta para atrair mais gente para a sua reunião, para o seu culto ali, o que, ao meu ver, é totalmente fora das Escrituras, totalmente fora da palavra de Deus. Ainda que um pai possa ir buscar pelo filho, ainda que uma mãe possa ir buscar por um filho, uma esposa pelo esposo, e a fé dessa pessoa alcançar aquela outra vida que está enferma, nisso eu acredito. Agora, uma fala como essa pode vir que pela minha fé você vai ser curado, nunca vi isso na Bíblia. Está certo. 11 São Paulo 96504-9910. Você que tem alguma pergunta para fazer aqui para os nossos convidados sobre saúde, sobre cura, né, sobre pessoas doentes dentro das igrejas, você quer dar um relato aí de alguma pessoa que você conheceu, que por mais que ela tenha feito corretes, campanhas e não foi liberta, ela continuou doente, você pode fazer as suas perguntas aqui. Qual é a sua dúvida sobre a questão da doença, sobre a questão da cura? Eu vou fazer daqui um pouquinho, nós vamos ter o bloco aí da participação dos ouvintes, né? Se os ouvintes mandarem mensagem, porque até agora chegou aqui uma pergunta só. O pessoal tá aí acessando o YouTube, o Facebook, mais uma vez, estamos aí com muitas pessoas no nosso YouTube, nosso Facebook, mas poucas perguntas aqui para nós, né? A maioria das pessoas respondendo a questão. E aquilo que eu falei para você, não é para você responder questão hoje aqui. Hoje você vai fazer uma pergunta para os nossos convidados aqui na nossa programação. E as perguntas, elas vão ficando mais difíceis, né? Vão ficando mais difícil aqui para os nossos convidados responderem. Inclusive, se vocês quiserem passar alguma pergunta hoje,
Pode passar, viu? Não tem problema não, tá? Vocês que falar assim, hoje tem uma pergunta que eu não sei responder. Pode passar. Você pode fazer as suas perguntas também aqui no canal do YouTube, canal Amor e Graça. Quem já está conosco aí no Amor e Graça, vamos dar aquele like lá especial no canal Amor e Graça, ou você pode também participar pelo Facebook, né? Algumas pessoas aqui já conosco aqui no canal do YouTube e outras também aqui no canal do Facebook, na página Amor e Graça no Facebook e no canal do YouTube também com a gente. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui para os nossos convidados, a seguinte, começar pelo pastor Luciano, já que ele já foi católico também, né, pastor Luciano? Já passou, né, pela Igreja Católica há muitos anos. Sim. A Igreja Católica é a campeã ainda mundial de milagres, né? E principalmente testemunhos de curas. Você chega lá Aparecida, a sala dos milagres lá é inacreditável, né? Nunca fui, mas já vi por vídeo, né? Então as pessoas vão lá, filmam, e tem cadeira de roda, tem muleta, tem muitas coisas ali, né? Como que a pessoa identifica a cura advinda de Deus e a cura vinda de uma idolatria, né? Porque você encontra a cura no espiritismo, encontra a cura no catolicismo, encontra a cura na igreja evangélica. E muitas pessoas falam, olha, eu vou ficar nesse caminho para sempre porque aqui eu fui curado. Eu fiz uma promessa para Aparecida, recebi um milagre e fui lá depois dar o meu testemunho. Eu fui lá no centro, o pai de santo fez uma cirurgia lá, o espírita, né? Da mesa branca, fez uma cirurgia lá espiritual e eu fui curado. Né? E aí as pessoas na igreja, eu fui lá, clamei a Jesus e fui curado. E aí, como identificar a cura, né, vinda de Deus e a cura não vinda de Deus? Esses sinais até mesmo tentaram ofuscar aí os olhos de Faraó na época de Moisés, porque Moisés ia lá, fazia um sinal e os magos do Egito faziam o mesmo sinal com as suas ciências ocultas. Como que o cristão ele pode se livrar disso, pastor Luciano Scala? Olha que pergunta maravilhosa. Gostei dessa pergunta. Porque ela é muito interessante e eu acredito que vai esclarecer muita gente. Você que está aí ouvindo agora, pare um pouquinho para você ouvir a resposta que eu quero apresentar para vocês. Certa vez eu participei de um programa, Bispos, e você que está acompanhando, e justamente a pergunta foi essa: se outras forças, se o diabo, por exemplo, poderia operar milagres, se em outros lugares acontecem milagres. E a minha resposta foi sim. Sim, acontecem milagres. Isso é fato. Isso é fato. Agora, o que tem que ficar muito evidente, e alguém vai dizer, mas peraí, então quer dizer que o diabo tem poder de fazer? Tem poder sim. E no final dos tempos, muitos serão enganados justamente pelos milagres. Se você ler Apocalipse, você vai ver que o anticristo, ele vai operar milagres no período da tribulação. Então a resposta é sim. Em muitos lugares onde não tem nada de Deus, acontecem milagres. Exatamente isso. Então muitas pessoas ficam realmente deslumbradas, impressionadas porque tinha alguém na família que recebeu uma cura, que passou por um processo de uma cirurgia espiritual e essa pessoa alcançou milagre. Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. Se o diabo tem condições de colocar uma enfermidade numa pessoa, ele também tem condições de tirar a enfermidade da pessoa. Isso é lógica aristotélica. Se ele tem poder para pôr, logo tem poder para tirar. Então a minha resposta é sim, isso acontece. Isso acontece em muitos lugares, muitas pessoas são enganadas nos dias atuais. Por quê? Porque elas ficam impressionadas simplesmente com aquela operação. A Bíblia vai dizer que naquele dia muitos vão dizer, Senhor, em teu nome eu fiz milagres, expulsei demônios, curei enfermos. E Jesus vai responder o quê? Apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Então não se impressione. Se você ouviu dizer que naquele lugar tem milagres, naquele outro lugar, percebe que eu não estou citando nomes. Mas se você está ouvindo aí dizer que aqui ou ali no outro lugar existem milagres, isso não significa que foi Deus que fez o milagre. Porque da mesma forma que o diabo pôs, ele pode tirar na vida da pessoa. O Bispo Everton, dura esse discurso, pastor Luciano, né? Porque a pessoa foi ali, recebeu um milagre, como é que ela vai falar, bom, isso não é de Deus, né? Não tem como, o milagre aconteceu, eu vi, eu tava ali, eu fiz ali meu exame, deu lá o câncer, aí eu fui lá, fiz a promessa pro santo, o pai de santo foi lá, fez a oração, ou o próprio pastor milagreiro foi lá, e eu fui curado, e aí? Como é que vai dizer para uma pessoa que recebeu uma coisa que aquilo não é o que ela recebeu? Difícil, dura esse discurso, né? Difícil, mas eu concordo em gênero, número e grau aquilo que o pastor Luciano disse.
também tenho exatamente esse posicionamento. Nós precisamos entender que realização de milagres não é necessariamente um respaldo da parte de Deus de que ele está naquele lugar, ou que ele opera através daquela pessoa. Né? Como bem o pastor colocou, nesses dias que antecedem o retorno de Cristo, nós veríamos falsos mestres, falsos doutores e falsos profetas que profetizariam coisas que não são provenientes do Senhor e que fariam sinais, prodígios e maravilhas. Como bem o pastor colocou também, no período tribulacional nós teremos um grande número de milagres feitos não só pelo anticristo, mas também pelo falso profeta e todos os seus asseclas. Agora, nós precisamos entender que a nossa fonte de discernimento espiritual não é aquilo que eu vejo, não é aquilo que eu entendo acerca do mundo espiritual, mas é aquilo que a Bíblia afirma acerca do mundo espiritual. Então, para compreendermos se um determinado lugar ou uma determinada pessoa que foi usada para fazer um milagre, se aquilo é proveniente do Senhor, nós temos a Bíblia Sagrada que vai nos trazer alguns parâmetros para identificar se aquela pessoa e aquele lugar realmente são de Deus, né? Uma pessoa, ela não é de Deus, ela não é conhecida por milagres, né, por prodígios, mas é conhecida pelos frutos que ela apresenta, pelo seu comportamento, pela forma como ela se relaciona com o mundo, com a sociedade, a forma com que ela se dedica ao Senhor. Então, a partir desses parâmetros, nós conseguimos discernir se alguém é ou não de Deus, se aquela cura veio ou não da parte do Senhor. Bispo, posso dar uma dica aqui rapidinho? Vamos lá. Como é que a pessoa, então, identifica? Exatamente isso que eu ia falar. Como identificar? Primeiro, quando a cura acontece, quando o milagre acontece, qual nome é glorificado? É o nome da pessoa ou o nome de Jesus? 2, a pessoa que operou, digamos, o milagre, ela está respaldada na palavra de Deus ou existe contradições com a Bíblia? Porque se estiver em contradição com a Bíblia, logo não é de Deus. Terceiro lugar, essa cura estava relacionada a algum tipo de pagamento financeiro? Teve uma troca? Teve um voto? Alguma coisa que aconteceu financeiramente? Porque se acontece troca, se a pessoa pagou pelo milagre... Não só financeiro, né, pastor? Isso também outros tipos de ofertas, né? Sim. Eu vou, sei lá, eu vou ser curado, mas eu vou fazer uma procissão, então até a Aparecida carregar uma cruz. Também é uma troca, tem que pagar uma paga. penitência. É uma paga, né? Não Qualquer existe. tipo de paga, né? Exatamente, não existe. Analisa isso, eu dei 3 ideias aqui, 3 dicas simples. Analisa qual nome é glorificado, se teve relação com dinheiro, algum tipo de pagamento, algum tipo de penitência, porque nós somos curados pela infinita misericórdia de Deus. E outra, a pessoa está biblicamente correta ou está fora da palavra? Se estiver fora da palavra, pode descartar, porque isso daí não é de Deus. Está certo, nós vamos a um break agora rapidinho e daqui a pouquinho nós vamos às perguntas dos ouvintes, hein? Você já mandou a sua pergunta aqui? 11 São Paulo 96504 9910. Por favor, entra lá no YouTube, você que pode entrar no YouTube agora, dá um like para nós estamos com problema no marcador do YouTube, já vou antecipando aqui, porque tem 5, né? E só aqui no estúdio nós temos 5 ligados aqui no YouTube, então é possível que tenha 5 pessoas só nos assistindo, né? Então o marcador do YouTube ele está com problema hoje, mas o que importa para mim é isso aqui, ó. Quantas pessoas já deram seu like aqui para nós, que eu vou ver aqui agora, assim que já apareceu aí. Ah, sim, nós estamos aí, assim, por que o seu YouTube tá diferente do meu, Wesley? O seu deu 53 simultâneos, né? O meu tá com 5 aqui, né? Não sei o que aconteceu aqui. Nós estamos com 66 likes até agora. Dá o seu like lá para nós, canal Amor e Graça. O meu tá aparecendo 5 aqui. Ô, pastor Luciano, será que isso é o diabo que o senhor tava... O senhor falou dele aí, pastor Luciano? Eu acho que foi. Porque não é possível uma coisa dessa. Mas olha, quantas pessoas tem assistindo no meu aqui? Não, mas ele tá errado. iPhone, mas é do teu lado. 5 aqui, ó, tá mas 5. É do teu lado o problema, porque aqui no meu tá marcando 52, bispo. Então, aqui no meu tá 5. Então, os iPhones, o Wesley, liga lá pro... É que o meu é simples, o meu aqui, o Jobs, né? Meu. Não dá pra falar mais com ele. Mas liga lá pra alguém, assessor lá, Wesley, e fala que o iPhone tá com problema aqui. Que o meu tá marcando 5 pessoas que estão assistindo. E eu não aceito isso. Eu protesto. Aqui, agora tem 60 aqui no meu, bispo. Então aí sim. Não. Aí tá melhorando, Vamos ao break, eu volto já com você. Vamos lá? Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem.
Faça a sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. A comunidade cristã Amor e Graça convida você para o grande domingo de cura e libertação. Pois certamente Ele tomou sobre si nossas dores e carregou nossas enfermidades. Você está desesperado? Desenganado pelos médicos? Não consegue se libertar? Então você não pode perder o grande domingo de cura e libertação. No Brás, Avenida Celso Garcias, 243, com o Bispo Emerson Viana. E em todas as comunidades cristãs, Amor e Graça, a Igreja da Família. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça aos domingos. No Brás, às 9 horas da manhã com o Bispo Emerson Viana e às 18 horas. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas da manhã com a pastora Silvia Viana. E às 18 horas. Em Guarulhos, na Avenida Tiradentes 1455, em frente à Volkswagen, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, na Rua Clemente Alves 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, Mogilar, às 15 horas com o Bispo Emerson Viana. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Inscreva-se no nosso canal do YouTube acessando Amor e Graça e concorra todos os meses ao Livro dos Sentimentos. Canal Amor e Graça no YouTube. Acesse e receba o melhor de Deus. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. É isso aí, de volta com você. E neste próximo bloco nós respondemos as perguntas dos nossos ouvintes, né? Daqueles que escutam aqui a programação. Você de Curitiba pode mandar sua pergunta. Você aí de Florianópolis pode mandar sua pergunta. Você pode mandar sua pergunta aqui também no YouTube, no Facebook, no canal Amor e Graça. A Michele de Suzano pergunta, uma pergunta que eu tinha separado aqui, né? Então vamos unir a minha pergunta para dela. Eu tinha deixado para o final aqui para os nossos convidados, mas ela pergunta, na opinião de vocês, a maior parte das pessoas que estão doentes dentro da igreja, elas estão doentes fisicamente ou psicologicamente? Porque tem muito pastor falando muita abobrinha por aí, né? Então o que acontece? As pessoas acabam ficando doentes psicologicamente. A pessoa chega lá sã na igreja, saudável, mas aí começa a ouvir que fizeram uma macumba para destruir a vida dela, porque alguém tinha inveja e o casamento dela está sendo destruído por causa da macumba que foi feita. A pessoa coloca aquilo na cabeça, começa a ficar com ciúmes doentio do marido, que o marido está me traindo, o marido não sei o quê, e ela fica fora de si e acaba muitas vezes adoecendo, né, com doenças, com problemas, sérios problemas, né? E aí começa a sentir gastrite, começa a sentir palpitação no coração. Aí vem as doenças físicas. E aí, o que vocês acham, pastores? A maior parte das pessoas das igrejas estão doentes psicologicamente ou fisicamente? Quer começar, Bispo Everton? Vamos lá. Dizer que maior parte é difícil, que a gente não pode generalizar. Mas eu entendo que a origem das enfermidades, ela pode ser ou física, ou psicológica, ou espiritual. E creio que sim, muitas pessoas podem estar sofrendo no sentido psicológico, justamente nos exemplos que o bispo colocou. Mas acho que seria um tanto quanto temerário dizer que a maior parte. Realmente, as doenças, elas vêm por vários motivos, né? Primeiro e maior deles em decorrência da queda, né, do homem, do pecado original e das consequências deletérias do pecado no homem. Então, às vezes também por uma coisa de um descuido, né? Por exemplo, se eu
tô lá com o meu terreno e eu deixo a água parada lá, certamente vai proliferar, né, um mosquito da dengue. Aí eu fico dengoso lá por causa do mosquito, né? Mas foi a culpa de quem? Será que foi do diabo? Não, foi do meu descuido, né? Foi do meu despreparo. Eu não tratei corretamente, não higienizei, não cuidei do meu terreno e isso acabou acontecendo. Essa palavra é bonita, né? Dengoso. Dengoso. O pastor Luciano, eu achei ele um homem, um cidadão dengoso. Não é? Isso é um discurso de um legítimo palmeirense. Eu achei ele dengoso. É ou não é, produção? Não, os bispos aqui dessa rádio, todos os bispos dessa rádio são palmeirenses. E os pastores, aí tem outros times, né? Agora os bispos... E aí, pastor Luciano? Dengoso, pastor Luciano, escala? Pastor Luciano, dengoso, escala? Eu acho que... Acho não, né? Isso é fato. A maioria das pessoas que estão enfermas, elas não tem nada a ver com o espiritual. Não tem nada a ver. A maioria das pessoas. Muitas pessoas hoje estão enfermas justamente pela alimentação, por não cuidar com o seu corpo, por não ter atividade física e por aí vai. E se espiritualiza muito. Então se acredita muito que é uma operação do diabo, maligno, quando na verdade não. Como o bispo colocou, existem sim pessoas que estão enfermas por razões, né, porque ela cria na sua mente, são razões psicológicas, né, o pessoal vai criar na sua mente, ela começa, eu lembro que quando começou essa questão do Covid, e foi impressionante, porque qualquer pessoa, quando começava a assistir lá, falta de ar, e a pessoa começava a sentir falta de ar, né? Vai sentir tal coisa, a pessoa começava a sentir. Por quê? Porque justamente o psicológico da pessoa está totalmente abalado. Então existem sim pessoas que estão enfermas por razões psicológicas e existem muitas pessoas que estão enfermas também por razões demoníacas, né? E a Bíblia mostra pessoas que estavam enfermas que eram por razões demoníacas. Quando a Bíblia fala, por exemplo, daquele jovem lunático, e hoje nós compreendemos que ele tinha a convulsão, epilepsia, a Bíblia mostra que estava relacionada a demônios. E Jesus foi lá, orou e o demônio a pessoa foi liberta dos demônios, manifestou, foi liberto. Mas hoje em dia, muitas pessoas que estão enfermas são por razões simplesmente orgânicas, o organismo da pessoa que está enferma. Está certo. O bispo Everton, vou fazer essa pergunta aqui para o senhor. A Ana Maria, ela fala, fui de uma igreja evangélica onde o apóstolo tinha realmente a unção da cura. Eu participava da central de oração e realmente constava isso. Ele abraçava as pessoas e determinava que em 3 dias a pessoa fosse curada. E realmente acontecia. Como se explica isso, né? Pois essa é uma igreja, inclusive, tem lá amuletos, campanhas, né? Que a pessoa muitas vezes pega em coisas santas, coisas ungidas, consagradas, até mesmo panos consagrados, né? Como é que se explica isso? É a pergunta aqui da Ana Maria de São Miguel Paulista. Nós precisamos ter muito cuidado e responsabilidade com essa questão dos dons de cura, né? Que ela até utilizou uma terminologia diferente aí, unção, né? A gente costuma usar mais dom, porque é essa a nomenclatura que a Bíblia utiliza. Quando nós vamos em 1 Coríntios 12, que é o texto por excelência, que aborda a questão dos dons espirituais, nós vemos que sim, é da vontade de Deus usar homens e mulheres nas suas mãos para poder realizar essas curas. Deus tem isso no sentido de edificação da sua igreja, né, para mostrar o seu poder, da forma como ele ainda opera no presente. Mas nós precisamos entender que todos os dons espirituais, dentre eles os dons de curar, eles estão debaixo do guarda-chuva da soberania de Deus. O Espírito Santo, ele distribui os dons como ele quer e o realizar depende da vontade de Deus. Então, Deus pode sim, claro, dependendo da fé da pessoa e até da fé do ministro também. Isso é importante. Claro, nós não estamos aqui julgando a fé da pessoa. Deus pode sim usar a fé de um ministro para, se for da sua vontade, se ele já revelou algo ao ministro, que tem a intenção de curar aquela pessoa, ele pode declarar isso, receba a cura em nome de Jesus, e a pessoa vai ser curada, sem dúvida alguma. É claro que a origem é de Deus, foi Deus que realizou, não foi o homem. O homem é apenas um mecanismo, né? Apenas um instrumento, um canal de bênção. Mas nós não podemos ser levianos e achar que só porque alguém possui um dom, que necessariamente, através dessa pessoa, Deus vai curar todo mundo.
Isso não aconteceu nem com o próprio Jesus, como nós citamos aqui. Teve casos em que Jesus andou pela sua terra e ele não realizou milagres. Então a gente não pode ser leviano ao ponto de achar que, porque eu possuo um determinado dom, que Deus vai sempre me usar em todas as ocasiões para curar todas as pessoas. Claro que não. Mas o pastor Luciano, quando alguém vai lá na igreja e recebe a bênção financeira, o pastor fala, ó, Deus te prosperou, você foi fiel no dízimo, nas suas ofertas, você congregou, você viu a palavra, então Deus te prosperou. Por que na cura o pastor fala, eu te curei? Né? Eu curei, ó, eu curei a pessoa. Né? Como a irmã está relatando aqui, ela relata que o apóstolo, então, ele curava as pessoas, mas não foi Jesus que nos curou? É isso que eu não consigo entender. Se Jesus levou sobre si as nossas dores, carregou nossas enfermidades, o homem, o ser humano, ele pode curar alguém ou é Jesus que curou, pastor Luciano? Quem cura é Jesus. Que eu não estou compreendendo. Quem cura é Jesus. O que é interessante, gente, e a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve por aí, é que é o seguinte, às vezes o líder, ele está mal intencionado. Não estou julgando ninguém aqui, pelo amor de Deus, mas eu preciso falar uma verdade. Às vezes o camarada está mal intencionado, porque uma vez que ele se apresenta com essa capacidade de curar a pessoa de qualquer moléstia que ela tiver, imagina como que vai ser o culto dessa pessoa, porque olha, quanta gente está doente, quantas pessoas enfermas na rua da igreja, no bairro da igreja. Então, peraí, quando a pessoa coloca nela, porque a gente fala que Deus está em todos os lugares, beleza, mas o poder de curar eu tenho, então vem pra cá que eu tenho esse poder. Imagine só como que fica esta igreja, como que fica o fluxo de pessoas, né, bispo? Sim. Posso mandar um abraço aqui? Tem alguém que mandou uma mensagem? Diaconisa Suzy, um beijo no coração. A Núbia também está ouvindo, um beijo no teu coração, que Deus abençoe. E o obreiro Marcos também está ouvindo a gente, todo mundo acompanhando hoje. Tá certo. O pastor, o bispo Everton, pergunta Fabiano muito legal, até mesmo nesse mesmo contexto que nós estamos, ó. Se vocês não acham que se fosse pregada a palavra de Deus, né, com o objetivo de ensinar as pessoas e não para prender as pessoas nas igrejas, dentro da religiosidade, as pessoas não poderiam tomar posse de todos os milagres de Deus, como por exemplo, ensinar para as pessoas que Cristo levou sobre si as nossas dores e já carregou nossa enfermidade. Então, meu irmão, você já está curado, Jesus já fez. É a pergunta do Fabiano aqui. O senhor concorda aí que o senhor acha que se fosse ensinada a verdade, as pessoas não estariam mais próximas dos milagres? Pois é, né? Um texto célebre das Escrituras, bastante conhecido, João 8,32, nos mostra que o que liberta o homem é a verdade. Então, se tem algo que pode nos esclarecer, pode nos fazer compreender quem é esse Deus e como ele atua, a maneira como ele atua e das bênçãos que ele já tem prometido para as nossas vidas, claro que seria muito mais fácil, né? Nós temos pessoas instruídas e por isso não sendo enganadas em alguns arraiais evangélicos que nós temos no nosso Brasil. Infelizmente, o que falta é um sólido trabalho de ensino da palavra de Deus para que o povo possa ser liberto e conhecer a verdade. Está certo. O Michel de São Paulo faz uma pergunta fácil. Essa dá para responder de costa, que nem diz o outro. Fácil, né? é para mim, então. Então é fácil para o pastor Luciano. Olha aí, pastor Luciano, Michel de São Paulo. Bispo, se Jesus já levou todas as nossas enfermidades, por que ainda algumas pessoas ficam doentes? Assim também como ele já nos prosperou e tem algumas pessoas dentro das igrejas pobres. Assim como ele já nos salvou e tem pessoas dentro da igreja que perdem a vida eterna, que vão perder a vida eterna. Né? Então essa pergunta fica para o senhor, ô pastor Luciano. Não, mas o senhor já respondeu. Não, responde aí, bispo. Se Jesus já levou nossas dores e enfermidades, por que tem pessoas nas igrejas doentes? Exatamente, da mesma forma que a gente pode perguntar, né? Por que existem carros que quebram, sendo que existem mecânicos, né? Por que existem pessoas que estão passando por determinadas situações, sendo que existe quem resolva? É exatamente isso. Jesus, ele leva sim sobre ele as nossas enfermidades, as nossas angústias, ele sim prospera as nossas vidas, mas isso também está muito relacionado à nossa forma que nós nos relacionamos com ele. Por que na época de Jesus nem todos foram curados? Porque na época de Jesus, que ele viveu aqui, porque nem todos tiveram uma fé suficiente para alcançarem o milagre. Percebe que Jesus foi lá no tanque de Betesda e a Bíblia fala que existiam muitos enfermos ali e teve um paralítico que levantou, mas e os outros? E os outros, né? Da mesma forma hoje. Nós precisamos nos apropriar ou tomar posse da palavra de Deus e crer que, de fato, ele levou sobre ele as nossas enfermidades.
É isso aí, quer falar também, bispo? Eu gostaria de fazer uma observação, porque a gente precisa ter um cuidado também. Quando nós nos deparamos com um texto bíblico e queremos tornar aquilo uma doutrina, e isso pode ser um tanto quanto perigoso, nocivo. Quando nós vamos para esse texto, que está lá em Isaías 53:4, na verdade ele não é uma garantia peremptória que absolutamente todas as pessoas que se chegam a Cristo não vão ficar doentes. Até porque nós vemos na Bíblia Sagrada diversos exemplos de homens tementes a Deus que ficaram doentes e muitos deles até que morreram por causa daquela doença. Nós vemos o exemplo de Jó, nós vemos o exemplo de Eliseu, nós vemos o exemplo do apóstolo Paulo, de vários cooperadores do ministério do apóstolo Paulo, como Trófimo, Epafrodito, Timóteo. Foram homens que simplesmente Deus não curou, ou que Deus utilizou de mecanismos materiais, como a questão da ciência médica, para trazer a cura para essas pessoas. Então, não é uma garantia de que, agora eu aceitei a Cristo, então nunca mais eu vou sofrer de nenhum tipo de enfermidade. Não é bem isso. O que nós até falamos aqui logo no início, de que essa questão da cura, ela está associada, sim, à fé do indivíduo, mas também à soberania de Deus, porque Deus tem propósitos. Tanto é que existem situações que Deus permite até para glorificar o seu nome, né? Quando nós vemos aquele rapaz que nasceu paralítico e as pessoas começaram a indagar a Jesus, mas o que aconteceu aqui? Será que foi ele que pecou? Será que foram seus pais que pecaram? O cego de nascença, né? Isso, cego, perdão, paralítico não, tô confundindo. É tanta cura que a gente confunde. João 9. Tô pensando no paralítico de Betesda, nada a ver. Então, o cego, e ele disse, não, isso daqui aconteceu com ele para que Deus fosse glorificado. Então nós precisamos ter um tanto quanto de responsabilidade e cuidado também ao afirmar categoricamente que absolutamente todas as pessoas precisam ser curadas. Não. A maioria das pessoas que exercem fé em Cristo, pela graça, pela misericórdia do Senhor, ele vai curar. Basta você clamar com fé e isso vai acontecer. Agora, não necessariamente todas as pessoas serão curadas. Maria de Mogi faz uma pergunta aqui também para nós. Bispo e convidados, gostaria de saber a diferença entre doença e enfermidade. Vamos ao Google, né? Isso aí o Google explica. Mas ela fala isso aí porque ela veio de uma igreja onde ela ouvia falar que doença é física e enfermidade é o diabo. Jesus Cristo, sangue de Jesus tem poder, né? Alguém quer falar, gente? Eu posso ler aqui. Bom, Google, enfermidade é quando o paciente sente que ele vai, uma dor que ele sente, alguma coisa que ele sente, que ele vai ao médico. E doença é quando o paciente tem que voltar a casa e ao consultório e fazer um tratamento acerca de um órgão que está doente. Já está diagnosticado, Não, né? Está diagnosticado, então uma doença, né? Então a pessoa, por exemplo, você tem diabetes. Enfermidade é quando você está sentindo mal-estar. Estou sentindo falta de ar, Febre, estou me sentindo assim meio estranho, com tontura. Então você está com uma enfermidade. Você vai ao médico, o médico fala, isso é um problema cardíaco. Pronto, está detectada a doença. Uma doença. É isso, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Ai, Jesus. Quer responder? Imagina. Depois o senhor disse que hoje dá para passar? Eu passo. Sangue de Jesus tem poder. Mas olha, pastor pregando uma coisa dessa, né? Aqui nós temos o Tiago de Colombo, Paraná. Ele fala que, bispo, é lícito fazer campanhas de cura sem barganha? Então posso fazer a campanha? Sei lá, né? A partir do momento que você usa a fé, será que é necessário fazer campanha, pastores? Vocês fazer uma campanha para ser curado? Mas peraí, tá lá na Bíblia, toma posse, recebe, precisa. É tipo assim, irmão, entra aqui na festa. Eu posso, sei lá, dar uma volta no quarteirão antes de entrar na festa. Eu posso, sei lá, guardar carro antes de entrar na festa. A porta tá aberta, né, pastor Luciano? Vinde. Né? Vinde, todos vós estão descansados, sobrecarregados, entre, se alimente, tome posse, venha para a festa. Ou vocês discordam? Eu até vejo na campanha uma questão pedagógica, dependendo até do meio social onde aquela igreja está inserida. Mas eu não vejo a campanha como necessariamente algo que precisa acontecer para que Deus possa realizar um milagre, pelo amor de Deus. Deus é soberano, ele realiza única e exclusivamente da forma com que ele quer, do jeito que ele quer. Não é necessário uma campanha para que uma pessoa possa receber um milagre, não. Tá certo. Pastor Paulo Pereira manda um áudio para nós. Vamos ao áudio? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Bispo Emerson Veriana, todos os convidados aí, os pastores, todos os ouvintes. Então, a minha pergunta é a seguinte, pastores, vocês não acham assim que dentro da igreja
Existem pessoas, muitas pessoas doentes, em várias igrejas, por estarem dando tanto crédito para o diabo. Se fala muito do diabo, e as pessoas elas vão ficando amedrontadas, elas vão ficando assustadas com aquilo, elas vão pastores atribuindo tanto para o diabo, que as pessoas, ao invés delas ficarem curadas, elas ficam assustadas, elas ficam abaladas, e com certeza, elas ficando abaladas mentalmente, psicologicamente, nas suas emoções, vai desencadear as doenças psicossomáticas, né? Eu costumo dizer aqui para os membros da nossa igreja, deixa o diabo lá quietinho. Eles costumam falar, será que o diabo se levantou? Eu falei, deixa ele sentado lá. Até ironicamente eu brinco assim. Então, o que vocês acham, né? Vocês acham também que é dessa forma dos pastores estarem falando tanto de diabo, que ao invés das pessoas ficarem curadas, saradas, elas acabam ficando doentes? Deus abençoe. Essa é a pergunta minha, viu? Valeu, tá aí a pergunta do pastor Paulo. E aí, o diabo se levantou ou vai ficar sentado? Vamos ver no break aqui, né? Se o diabo vai se levantar, se vai ficar sentado. E aí, como é que explica? Vamos lá, pastor Luciano. O senhor tá meio quietinho hoje. Depois que eu falei que o senhor tá dengoso, o senhor ficou mais tímido. É que eu tô entre os bispos, eu me sinto o menor, o menor dos casa irmãos. De meu pai. O que eu acho interessante é que realmente existem igrejas que se falam muito mais no nome do diabo do que no próprio nome de Deus. Eu já vi isso em muitos lugares. E parece que dá ibope, dá crédito falar, né? E se usa dessa ferramenta para colocar medo nas pessoas. Quando se fala de oferta, se fala do diabo. Olha, se você não der, o diabo vai. Quando se fala de doença, coloca o diabo. E até na pregação se usa muito mais o nome do diabo do que o próprio nome de Deus. Então isso é um fato. Isso é um fato. Existem lugares que, infelizmente, o diabo tem tido muito crédito, muita fala, muito espaço, muito palco, quando o nome do Senhor vai ficar lá em segundo plano dentro da igreja. Tá certo. E aí, Bispo Everton, o que o senhor acha sobre a questão do pastor Paulo? Perfeito. Nada a acrescentar. É exatamente isso que o pastor Luciano colocou. Tá certo, então. Temos aqui mais uma pergunta ou é áudio também? É áudio da Neide? Então vamos lá ouvir o áudio da Neide. Bom dia, paz a todos. Bom dia, Bispo, Wesley e convidados. A minha pergunta é sobre os pastores com depressão na atualidade de hoje. A depressão sempre existiu. E a minha maior dúvida seria assim, Davi, ele escreveu o livro de Salmos e ele teve depressão ou angústia devido à guerra? E assim, eu queria saber sobre os pastores, que é uma coisa relacionada, até configuro relacionada pela história de Davi. Muitos pastores hoje têm fé, têm o dom da fé, têm o dom da cura. E caem até em depressão, porque são seres humanos também, são vários como todos os membros. E assim, eu queria saber como que a igreja pode estar acolhendo tanto os pastores quanto os fiéis nesse tipo de situação. Vendo que está com depressão, com fragilidade, como a igreja pode estar reconhecendo que o pastor está com depressão, para poder auxiliar, ajudá-lo. Tá certo, tá aí então a pergunta da Neide. Quem quer responder? Pastor Luciano, vamos lá. Então, a depressão é um fato, é um fenômeno que tem ocorrido em todas as partes, em todas as classes. Existem pessoas que são ricas e sofrem de depressão, existem pessoas que são pobres e também sofrem de depressão, e existem advogados, existem médicos, existem todos, inclusive pastores. E o bispo ele trabalha nessa área da psicologia, comportamento humano, e sabe melhor do que eu que isso é um fenômeno, é um fato muito agravante. Eu tenho uma rede grande de amigos que são pastores e que passam pelos mesmos dilemas que eu passo, que passam pelos mesmos dilemas que o bispo passa, que o bispo Everton passa e outros pastores que acompanham o programa. São problemas financeiros, são problemas em casa, são problemas de casamento, são problemas que qualquer outra pessoa tem. O grande problema é que pastor, pelo fato dele estar na frente, pelo fato de ser líder, pelo fato dele ter que transmitir uma palavra, isso sobrecarrega. Porque em muitos momentos ele é visto como uma referência. Em muitos momentos ele se coloca como essa referência. Então existe uma sobrecarga que fica praticamente impossível de se carregar.
Eu acredito que nós já fizemos um programa aqui, eu lembro, bispo, nós fizemos um programa para falar exatamente sobre esse problema de pastores com depressão, e isso é um fato, isso é uma realidade, e eu acredito que isso deve ser encarado com muita seriedade, da mesma forma que nós procuramos um clínico quando nós estamos com determinados problemas de saúde, nós devemos buscar sim uma ajuda profissional de um psicólogo, de um psiquiatra, nós devemos sim, porque é um problema grave, é um problema sério, e infelizmente, em última análise, muitos pastores até cometem suicídio, porque não dão conta de lidar. Está certo, nós vamos então, aí terminamos o bloco aqui dos nossos ouvintes, nós vamos então, o último bloco depois do break, nós vamos ao break aqui da emissora, e aí eu trago para você aqui as últimas questões que eu preparei aqui para os nossos convidados, sobre doenças hoje, né, viver doente dentro da igreja hoje é uma coisa normal ou não é, né, as pessoas fizeram as suas perguntas, nós vamos ao break, intervalo, e voltamos já já com as últimas questões aqui para os nossos convidados. Vamos lá? Durante muitos anos, alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você.
qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. É isso aí, mais uma vez com você de volta, programa Respondendo Suas Dúvidas. Agradeço a todos os ouvintes que participaram hoje da nossa programação, você que mandou as suas perguntas aqui para os nossos convidados no 11 São Paulo 96504-9910. Eu também quero agradecer todos que mandaram até hoje, está chegando comprovantes bancários aqui, pessoas que estão nos ajudando a manter a programação de rádio. Meu irmão, muito obrigado. Principalmente você aí de Curitiba, você aí de Florianópolis e você mesmo de São Paulo, que ainda não frequenta a comunidade cristã Amor e Graça, mas tem ajudado aqui a nossa programação, que a bênção de Deus esteja grandemente sobre a sua vida. Muito obrigado a todas as pessoas que estão nos ajudando, você que fez o seu depósito, você que até o dia 31 vai fazer aí a sua doação para essa programação não sair do lar. E aí você faz aquela análise, né, bispo? Eu acho que esse programa não deve sair do ar porque é um programa diferenciado, não existe um programa assim nas rádios brasileiras, um programa não de discussões, de opiniões, mas um programa onde a verdade bíblica ela é ilustrada, instruída para nós que estamos ouvindo, né? Até quando eu trago convidados, nós batemos aqui um papo acerca, respeitando uma ideia do outro, pensamento um do outro, para que a palavra de Deus chegue até você. Então, graças a Deus a todas as pessoas que têm nos ajudado, você que tem semeado a sua oferta, você que tem contribuído. Daqui a pouquinho eu vou passar o número da conta bancária para você que quer nos ajudar, você que quer contribuir com a programação do Respondendo Suas Dúvidas, tá certo? Então, daqui um pouquinho, no nosso próximo break, eu passo para vocês. Bom, eu deixei aqui uma pergunta difícil. Quem quiser passar dos pastores pode passar. Passei. Porque agora eu vou... Não, o senhor é bispo, o senhor não pode passar. Bispo não pode, bispo tá... Ele falou pastor. Pastor que quiser passar, passa. O bispo não, o bispo tem que responder, porque afinal de contas é um psicopado, né? Está mais perto de Deus. Quem almeja é psicopado, excelente obra almeja. Isso. Então não pode passar. Eu não sei como é que não fizeram essa pergunta, porque uma das questões que nós temos observado bastante, agora eu vou pegar pesado. Então por isso, se vocês quiserem, quem quiser passar, passa, porque eu vou pegar pesado agora com os pastores aqui. Agora tô nervoso. Eu pensei que essa pergunta ia surgir, por isso que eu deixei ela pro último bloco, porque eu falei, alguém vai perguntar lá de Coríntios 11, onde fala, eis a razão porque entre vós fracos, doentes e não poucos os que dormem. Então há uma questão comum de se pregar na igreja, né? Onde Paulo fala assim, 1 Coríntios 11, 27. Por isso, aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí ele fala no versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. E esta é a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos os que dormem. Né? Aí eu já ouvi pastor pregar que você precisa então fazer uma análise, né? Você vai ali comer o pão, beber o vinho, você faz uma análise se você tem condição de comer, se você é digno de comer. Mas aí você pega a Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 10. Poxa, e é a claridade, é a questão da nossa natureza carnal, onde Paulo fala, ele fala assim, 1 Coríntios 3,10, como está escrito, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram se fizerem inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer, né? Ou seja, não há um sequer sobre a face da terra que faça o bem. Então, que análise é essa daí que a pessoa fala assim, poxa vida, eu tô bem, eu posso comer o pão, beber, eu tô santo. Não tá santo, você tá cheio de pecado sim, porque só de você pensar que você não tem pecado, eu tô até meio cansado desses crentes perfeitos, sabe? Essas pessoas que falam assim, não, eu não sei o que, irmãos, desde que nós venhamos viver em santidade. Ninguém vive em santidade, não há um justo, não há um sequer. E aí eu faço essa pergunta aqui para os nossos convidados. Vocês querem passar, não querem? Querem responder essa pergunta? O que vocês querem? Vamos lá. Vamos lá, pastor? Vai encarar?
Vamos lá. Eu vou pegar pesado do senhor agora, hein? Esse texto do apóstolo Paulo, eu acho ele fantástico. Por quê? É exatamente o que o bispo colocou. Examine, pois, o homem a si mesmo. Então dá a impressão que quando essa pessoa faz essa autoanálise, ela vai dizer o seguinte, no final das contas. Bom, de fato eu mereço. De fato eu estou apto. De fato eu estou pronto para participar da ceia, porque eu sou uma pessoa irrepreensível. Quando na verdade não. Quando nós fazemos essa autoanálise, a conclusão que nós chegamos é que de fato nós não merecemos. É que de fato nós somos pecadores, nós somos falhos, mas é justamente pelo sacrifício de Jesus que nós temos acesso a Deus, que nós temos acesso à salvação. Essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte está aqui na fala do apóstolo Paulo, versículo 30. Eis a razão porque há entre vós, ele cita aqui, fracos, doentes e não poucos que dormem. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo isso daqui, ele está usando uma metáfora, ele está usando ao se tratar espiritualmente ou fisicamente. Será que quando ele está dizendo muitos fracos, o que seria isso? Será que ele está dizendo fracos fisicamente ou fracos na fé? Aqui ele fala de doentes. Que tipo de doença é essa? É a doença física ou ele está dizendo de uma doença, possivelmente uma doença espiritual? Ele fala aos que dormem. Será que naquela igreja de Corinto, será que naquela comunidade de Corinto as pessoas dormiam no culto? Será que é isso que ele está tratando? Na verdade, não. No meu ponto de vista, o que Paulo está dizendo é que quando nós não damos o devido atributo de santo às coisas que são relacionadas a Deus, porque percebe, a igreja cristã evangélica, ela possui apenas duas ordenanças, 2 sacramentos, como os católicos chamam. Quais são os 2? O batismo e a ceia do Senhor. Quando nós não damos o devido valor, a devida atenção à ceia do Senhor, nós ficamos desta forma aqui, fracos, doentes e dormindo. Mas esse fraco, doente e dormindo, no meu ponto de vista, Paulo estava se tratando de questões relacionadas ao espiritual. Bom, eu falei que ia pegar pesado. Então vamos pegar pesado, pastor Luciano. Pastor, o senhor crê, eu não creio, mas o senhor crê em doença espiritual? Acredito. Eu acredito em doença psicológica, que é a alma, né? Doença da alma e a doença do corpo. Eu acho que o nosso espírito, a partir do momento que ele está selado com o Espírito Santo de Deus, ali não tem doenças, né? Como é que uma coisa que está unida ao incorruptível, né? O nosso espírito está unido ao incorruptível, que é o Espírito Santo de Deus. Como é que ele pode ter enfermidades? Mas como aqui sempre falamos, né? Não é proibido as pessoas terem os seus pensamentos. Mas eu penso de um modo contrário ao do pastor Luciano. Qual é a sua ideia, o bispo Beverton? Em relação a Quer passar? Não vou passar. Eu vou encarar, vamos lá. Esse texto de 1 Coríntios 11, o pastor Luciano fez uma exegese perfeita, porque é o seguinte, quando nós vamos para ele, nós nos deparamos com esses termos aí que apareceram, né, fracos, doentes e os que dormem, não podem ser tomados esses termos literalmente, porque realmente se trata da presença de uma figura de linguagem. Tanto é que, para identificarmos uma linguagem figurada dentro do texto sagrado, nós precisamos observar o contexto imediato. Quando nós vamos para o contexto imediato, ou seja, os textos que vêm antes e depois desse texto que a gente está analisando, nós vemos que ele está falando de algo relacionado a uma prática espiritual. Então não pode ser tomado aqui ao pé da letra dizer que doente, fraco é fisicamente. Então tá perfeito, é isso mesmo. Nós estamos falando de alguém que está desnutrido espiritualmente, digamos assim, justamente por não observar essa ordenança da ceia do Senhor. Sim, porque muitas pessoas pegam, o bispo Everton, aqui, geralmente a Bíblia quando fala do dormir, ela está se referindo à morte, né? Tanto é que Jesus falou, nosso amigo Lázaro dormiu, mas eu vou despertá-lo. E os apóstolos falaram, senhor, se está dormindo, tá bem. Aí Jesus falou, ele morreu. Ele morreu. E lá em Paulo também, quando ele fala em Tessalonicenses sobre os mortos, ele não usa a palavra mortos, ele usa os que dormem. Nós não precederemos de modo algum os que dormem, né? Aqueles que já dormem em Cristo Jesus como mortos, né? Então muitos interpretam essa passagem como sendo realmente fraqueza, né? Física, a pessoa, né? Fraqueza de ir na igreja, uma fraqueza espiritual, uma doença, né? Uma enfermidade e o dormir da pessoa já ter se afastado de Deus, já estar separada do Senhor ou talvez até morta. Né? Então muitos pastores interpretam assim essa questão. Isso daí é uma figura de linguagem chamada eufemismo,
que é quando o autor, né, ou no caso o comunicador, ele utiliza-se desse efeito da linguagem para poder abrandar, suavizar um determinado termo, né? Então, em vez da pessoa falar assim, pô, esse cara mentiu, ele fala, não, esse cara faltou com a verdade. É justamente o que acontece com a expressão dormir, né? Então, ali se referia à morte mesmo, claro. Tá E certo. aqui a morte espiritual. Morte espiritual. Tá certo, pastor Luciano? Claro, é exatamente isso, né? Exatamente isso. No meu modo de ver, essa doença, esse dormir, é da alma mesmo, é espiritualmente que ele está se tratando aqui. Está certo. Vamos lá, então, colocar aqui mais algumas perguntas. Mateus 8, 16, 17. Ali está claro que Jesus levou sobre si as nossas doenças físicas, porque Mateus 8, 16, depois trouxeram a ele muitos endemoniados e muitos enfermos, e ele meramente com a palavra, versículo 16, expulsou os demônios e curou todos que estavam enfermos. Né? E depois, para que se cumprisse o que fora dito pelo intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou sobre si as nossas dores e carregou com as nossas doenças. Né? Então, a Bíblia cita em Mateus 8,16 que ele curou várias pessoas, expulsou vários demônios, para se cumprir o que fora dito pelo meio do profeta Isaías. Vocês acreditam, então, nessa cura física também? Ou isso aqui também seria só uma cura espiritual e nada a ver com o físico? Eu acredito sim nessa cura. Percebe que Mateus, ele escreve para judeus, o público dele era o público judeu, e é por isso que ele faz menção dos textos lá de trás. Ele cita Isaías, né, para justamente demonstrar que Jesus é o cumprimento das profecias messiânicas, né, e ele apresenta isso. Ele vai mostrar que começam os milagres de Jesus. Os textos que vêm agora a seguir são os textos que comprovam que de fato Jesus é o Messias, o rei esperado, o Messias esperado. Então vai vir uma sequência de curas, né? E aqui é a cura da sogra de Pedro. E percebe que ele conta essa cura e depois ele já vem com o Isaías, para justamente mostrar que Jesus, o fato dele curar, era o cumprimento da profecia, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, que o poder da cura estava sobre ele. Mas o senhor acha que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sua sogra? Eu ia fazer uma piada com isso agora. Isso pode ser analisado, né? Fazer uma exegese no texto. Passa, né? Eu ia contar uma heresia aqui. Eu ia falar que essa foi a primeira cura desnecessária de Jesus. Essa vocês passam, né? Essa aí não dá. Isso eu podia passar. Quero mandar um beijo pra minha sogra. Eu também, né? Vai que... Só tá bem de saúde, tá sentindo... Graças a Deus tá bem, né? O senhor concorda que Jesus então também levou a nossas dores, nossas enfermidades? A gente só precisa ter cuidado, como eu disse anteriormente, com esse texto, porque ele não é necessariamente uma garantia de uma isenção de enfermidade. Porque se nós tomarmos as palavras de Isaías como literais, ele diz assim, ó, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Se eu tomo a palavra enfermidade ou doença como literal, eu tenho que tomar a palavra dor como literal também. Então o crente não pode mais sentir dor. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Sim, é aquela questão do princípio, né? Não é porque ele levou, por exemplo, não é porque ele me prosperou que todos vão ter prosperidade. Sim, não é porque ele me salvou que todos vão ser salvos. Né? Não é porque ele nos libertou para a liberdade, foi que Cristo nos libertou, ou seja, passado. Mas as pessoas hoje também não estão libertas. Por quê? Não é porque ele libertou que a pessoa vai estar liberta. A pessoa precisa tomar posse. Fala, meu, eu recebo. Eu vivo a Bíblia. Eu creio na palavra, né? Se tão somente creres, verás a glória de Deus. Então eu creio e quero viver isso na minha vida. Última pergunta aqui para os nossos convidados. O que deve fazer um membro, o bispo Everton Alves, que está então numa igreja... Ele está ali com doenças, enfermidades, às vezes físicas, às vezes da alma. O pastor Luciano ainda crê mais na doença espiritual, não crê na doença espiritual, crê na doença da alma. Mas quando eu disse espiritual é na alma, viu, bispo? Ah, é? É, na alma. Ah, então tá bom. Eu creio na doença da alma, né? Ou seja, nossos pensamentos, para mim o espírito ele está assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, então não creio que o espírito, uma pessoa pode ter uma doença espiritual, creio que ela pode ter uma doença da alma, psicológica, né? Ela pode ter uma doença do corpo, física, né? Que tudo vem acho que a doença está inteiramente ligada com o corpo físico, né? Não com as coisas espirituais. Uma pessoa está lá numa igreja,
E ela não tem lá, o pastor priva essa pessoa de cura. Ele fala, olha, irmãs, aqui nós não cremos na cura. Por exemplo, um testemunho de Jeová, você pode ir lá com a doença que for, você vai falar, irmão, esquece, nós vamos nem orar por você, porque nós não cremos na cura. E tem igrejas evangélicas também que falam a cura não é para os nossos dias, foi para a época de Jesus. O que essa pessoa deve fazer, pastor, o bispo Everton? Ficar ali, sai de lá e busca uma igreja bíblica agora, urgentemente, pelo amor de Deus. Como assim? Tem como a pessoa ser curada, a pessoa pode acreditar que o milagre vai acontecer na sua vida. É complicado você estar dentro de um ambiente que não vive uma verdade bíblica, né? Um ambiente onde se prega que Jesus não cura, como assim? Então tá vivendo uma vida, entre aspas, cristã totalmente equivocada. Então me desculpe, mas não dá nem para se considerar, se categorizar como uma igreja. Sim, o senhor pensa então que ela deve buscar aquilo que... Corre de lá e vai para foi... comunidade Amor e Graça. que lhe foi dado, né? Que Jesus realmente levou, Meu né? Deus, claro, pelo amor de Deus. Nós vemos isso no ministério terreno de Jesus, vemos no ministério dos apóstolos, vemos isso como um dom espiritual que está presente nos nossos dias. Então, se você está numa igreja que a liderança diz que não há curas, não há milagres, então aquilo não se configura em uma igreja evangélica. E o medo de se a pessoa lá falar assim, poxa, eu vou confiar aqui que Deus vai me curar e ele não curar? Como é que fica essa questão? Porque as pessoas falam, não quero me iludir, né? Pastor meu sempre pregou que não tem cura, que cura foi só na época de Jesus. E se eu confiar e me decepcionar, Jesus não me curar? Aquela frustração. E como é que fica? Ela... Não é porque... Cara, isso... Não é porque, por exemplo, então eu estou numa igreja que prega que não existe cura. Tá, então agora eu vou sair da igreja e vou procurar uma igreja bíblica onde se fala que nós vivemos ainda debaixo desses milagres, dessas curas que Deus pode fazer. Isso não é uma garantia de que Deus vai curar. Eu volto a dizer, existem homens tementes na Bíblia que foram acometidos por uma doença grave e que chegaram até a morrer por causa dessa doença. Porque é simplesmente a soberania de Deus. Havia um propósito de Deus na vida daquela pessoa, e a pessoa ia terminar a sua vida com aquela doença e ponto final. Agora, isso também não quer dizer que nós precisamos ficar passivamente apenas esperando, deve ser o karma, o destino. Realmente Deus me colocou no mundo para morrer doente. Não é assim. Eu vou buscar, com a minha fé, eu vou buscar a minha cura, né? Eu vou estar em uma congregação, uma igreja que prega que Deus cura, que Deus realiza milagres, e eu vou buscar. Agora, se for um propósito de Deus que eu não seja curado, amém, eu vou me sujeitar à vontade dele. Está certo, e não são poucas as igrejas, né, o pastor Luciano Scala, que pregam que não existe cura, né? A maioria das igrejas tradicionais, elas não falam, não creem. Eu conversei uma vez com o senhor, né? Nossa, faz mais de 25 anos, era do interior de São Paulo, era muito amigo de um senhor lá que ele era tesoureiro da igreja, da igreja metodista. Né? Ele há muitos anos lá na igreja metodista, e eu falei, poxa, vocês não creem lá no Ministério de Cura, vocês não fazem... Ele, não, olha, aí ele falou, 1800 e alguma coisa, 1980 e alguma coisa, teve uma cura aqui na igreja. Meu pai, ele falou, teve uma pessoa que foi curada, assim, nós mas eu falei, mas vocês não acreditam, se tem uma pessoa doente, vocês não fazem? Não fazemos oração, não. A gente entrega nas mãos de Deus, Senhor, seja feito a tua vontade. Se for para o Senhor levar, o Senhor leva. Se o Senhor quiser ter misericórdia dessa irmã, tem essa oração que nós fazemos. Rapaz. Né? Então, tinha antes, o problema... até a instrução do apóstolo Paulo. Se tem alguém doente, chame os presbíteros, ministre, né, com a unção de óleo sobre essa pessoa para que ela possa receber a cura. É uma ordenança divina. O problema são os extremos, né? A gente percebe que existem lugares que levam muito ao extremo e existem outros que não acreditam em nada. Eu acho isso muito complicado, acreditar num evangelho parcial. Eu acredito sim, em seu nome nós vamos expulsar os demônios, nós vamos curar os enfermos. Eu acredito nisso. E eu acho que se você está num lugar que não prega o evangelho na sua totalidade, esse lugar não é um lugar que você deve congregar. Porque o evangelho é isso, é cura, é o poder de Deus, é a libertação através do poder de Deus. E nós precisamos acreditar nisso. Está certo, quero agradecer então mais uma vez, pastor Luciano Scala, mais uma vez aqui conosco, bispo Everton Alves, mais uma vez aqui conosco. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês darem as suas considerações finais sobre o tema de hoje, né? Sobre o nosso assunto de hoje.
o cristão pode viver doente mesmo dentro de uma igreja? Sim, muitas pessoas podem viver doentes mesmo dentro de uma igreja, e nós colocamos aqui vários adendos, vários pontos, né, sobre esta pergunta de hoje. Por que as pessoas estão doentes dentro da igreja? Então, 5 minutos para o Bispo Everton Alves, começando, depois o senhor dá aí os seus pontos de contato, suas mídias sociais para os nossos ouvintes. E depois, 5 minutos também para o pastor Luciano Scala. Vamos lá, Bispo? Ok, obrigado. Bom, nós precisamos salientar que sim, as doenças, as enfermidades, elas são uma realidade dos nossos dias, e isso veio como uma consequência, como eu disse, uma consequência extremamente negativa por conta da entrada do pecado no mundo. Nós vemos lá no livro de Gênesis, capítulo 3, dos versículos 16 e 19, a sentença de Deus para a desobediência de Adão e Eva. E a partir daí, infelizmente, o pecado se tornou algo comum. E é também ali digamos assim, um meio com o qual nós podemos observar que é justamente por isso que o nosso corpo, que agora é corruptível, ele vem a morrer, né? Ele vem um dia a óbito. Todos nós, né, antes de Jesus voltar, todos nós vamos nascer, vamos viver aqui pouco tempo da nossa vida e vamos morrer, porque a morte é uma consequência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então todos nós vamos morrer e vamos sofrer com essas consequências ruins. Mas a esperança acerca disso é o retorno de Cristo. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, no capítulo 21, dos versos 1 ao 4, de que haverá um dia em que Jesus voltará para nos buscar e para estabelecer o seu reino perfeito. E quando isso acontecer, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte. O nosso corpo, que hoje é corruptível, ele se revestirá de incorruptibilidade. Então nós não viveremos mais nessa condição deplorável do pecado, né? Nós finalmente seremos libertos da presença do pecado. E ali então não teremos mais que sofrer com as consequências ruins dele. Não somente como consequência do pecado, mas também nós ficamos doentes até por descuido nosso, como bem dissemos aqui, até falamos demos o exemplo da dengue, demos o exemplo daquele camarada que não cuida também do seu corpo, da sua alimentação, e com isso acarreta-se também vários problemas de enfermidade, né? E também eu creio que sim, o próprio pecado cometido, o pecado como ato, ele pode atrair doenças e enfermidades, né? Por exemplo, uma pessoa promíscua, uma pessoa que se prostitui, ela pode contrair doenças venéreas. Então, isso está dentro da responsabilidade humana, né? Nós também atraímos esse tipo de coisa porque nós semeamos, e quando nós semeamos na carne, nós vamos colher na carne. Eu creio sim também que as enfermidades, elas podem ter a sua origem maligna, né? Nós vemos, por exemplo, Jesus curando uma mulher que estava encurvada há pelo menos 18 anos e que ali havia uma opressão maligna que operava nela. Então eu acredito que isso pode acontecer também. Mas para solucionar todas essas questões, nós temos a nossa fé. A fé em Jesus Cristo. Aquele que operou no passado continua operando no presente. Ele faz isso de maneira soberana, ele faz isso de maneira completa e plena. Então, eu não sei, talvez você que está nos ouvindo pode estar sofrendo agora, aí num leito de hospital, talvez sofrendo com uma enfermidade no seu lar. Então, coloque a sua fé em ação. Creia que Deus pode sim realizar o milagre, e Ele faz isso de diversas maneiras. Deus tem a sua multiforme graça, então inúmeras maneiras diferentes de realizar o milagre, e Ele pode fazer isso na sua vida. Para isso, a única coisa que você precisa é demonstrar fé nele. Deus ainda pode curar nos nossos dias. No mais, gostaria de agradecer aqui essa tão importante e singular oportunidade de poder estar aqui mais uma vez nesse programa que é uma referência na Rádio Gospel no Brasil. Obrigado pelo convite, Bispo Emerson. É sempre uma alegria estar aqui entre os amigos da produção da Rádio Adore Mais e também na companhia do quase onipresente Pastor Luciano. Muito obrigado. Você pode me encontrar lá nas redes sociais, no Facebook Everton Alves, no YouTube ou no Instagram Bispo Everton Alves. Que Deus abençoe a todos.
Está certo, e agora é com ele, né? Então, já que falou sobre ele, vamos colocar ele aqui, né? Dá uma chance pra ele. Dá uma chance pra ele, né? O futuro bispo aí, né? O futuro bispo aqui. Um dia nós teremos a Santíssima Trindade bispal aqui, né? Temos aqui Bispo Emerson, Bispo Everton, até o nome parece, Bispo Emerson, Bispo Everton. É um trava-língua, né? Tipo um trava-língua. Então, e agora, futuramente... Tem que mudar o nome, hein, pastor? Futuramente, com E aí também. Futuramente, Bispo Luciano Scala, né? Escala, pronto. A sua escala, ela deu uma parada, viu, pastor Luciano? Só tem que dar uma subida aí, porque... Vou reivindicar isso daí. Tem que reivindicar. Pedir, dá se usar, né? Todo que pede, recebe, que busca, encontra. Aproveitar que eu tô na Paulista, vou parar a Paulista aqui, vou fazer um protesto. Inclusive, reivindicar o pão de queijo, porque eu fiquei sabendo que o do bispo ali do outro lado era recheado, era tudo, né? Só pra quem pode. Diferente, né? Tem uma unção especial. Só pros eleitos. Boa. Tem uma unção especial. Pastor Luciano Scala, 5... Ixi, olha, a direção da rádio tá ligando aí, ó. Parar com esse negócio de bispo, chega esse negócio de bispo aqui. Bom, Pastor Luciano Scala, 5 minutos para o senhor dar suas considerações finais sobre o tema e também aí seus pontos de contato. Vamos lá? Maravilha. Bispo, quero mais uma vez agradecer pelo convite, agradecer Bispo Everton também, sempre muito cordial, muito simpático, toda a produção da rádio e você que permaneceu conosco até agora. Espero que esse programa tenha colaborado com o teu crescimento espiritual, o teu amadurecimento na fé. O tema que nós tratamos hoje foi: pode o cristão viver doente? Mesmo dentro de uma igreja, o cristão ele é humano. O cristão é humano. A Bíblia vai dizer em diversos textos, inclusive textos que nós citamos aqui do profeta Isaías, né, que depois ele foi repetido lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, que garante que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Bom, e alguém pode perguntar, mas como assim? Se eu sou cristão, se eu acredito na Bíblia, se eu acredito no poder de Deus, eu sigo toda a cartilha. E como que pode estar enfermo? Como que eu posso ainda assim ficar doente? Como que eu posso ainda assim ter depressão? Exatamente. Nós somos humanos e pelo fato de nós sermos humanos, nós não perdemos esse atributo de sofrer. Você sabia disso? Nós sofremos, nós choramos, nós sentimos dores, nós podemos sentir fome. Por quê? Porque nós somos humanos. E pelo fato de nós nos relacionarmos com Deus, não nos isenta de passar por momentos difíceis na vida. Até porque, em muitos casos, a enfermidade acaba sendo uma ponte. A enfermidade, o sofrimento, acaba às vezes nos aproximando mais de Deus, trazendo justamente esse efeito de nos aproximar de Deus, de trazer sobre nós pensamentos que nós não tínhamos antes. Nos faz enxergar a vida por um outro viés. É incrível como o sofrimento, como a dor, como a doença, às vezes nos mostra situações, a realidade ao nosso lado, que nós ainda não tínhamos percebido. É incrível que esse momento de pandemia, que nós ainda estamos aí nesse processo, mas sem dúvida nós já estamos muito mais avançados, muito mais na frente do que quando começou tudo isso. É incrível como as pessoas mudaram, muitas pessoas mudaram, muitas pessoas começaram a enxergar a vida por uma outra perspectiva. Por quê? Porque se viram numa experiência de quase morte. Eu acredito sim na transformação pelo Espírito Santo, mas eu também acredito na transformação dessa experiência da dor, por essa experiência da quase morte, por essa experiência do sofrimento. Então pode ser que esse momento de doença, de enfermidade que você está passando ou alguém próximo a você e acaba refletindo, pode ser que esse processo tenha te mostrado situações da vida, realidades da vida, que talvez quando tudo estava bem, você ainda não tinha percebido. Então, use esse momento para se aproximar de Deus. Deus pode curar, sim, Ele pode curar. Ele continua curando, a resposta é sim, Ele continua curando, mas nós nos deparamos com um limite chamado soberania de Deus. O que significa isso? Ele pode fazer se Ele quiser. Ele pode curar se Ele quiser. Ele pode restaurar a nossa história, sim, se Ele quiser, e se isso estiver no propósito dele. Até porque o principal propósito de Jesus não é curar. O principal propósito de Jesus é levar a nossa vida para o céu. Então, às vezes, se for necessário permanecer doente, se for necessário passar por um processo difícil, mas nós nos encontrarmos com Ele naquele grande dia na glória,
vale muito a pena nós passarmos por qualquer processo difícil da vida, porque chegará um dia que nós estaremos, como diz lá em Apocalipse, onde nós não teremos mais choro, mais sofrimento e mais dor, onde tudo será feito como novos céus e a nova terra. Nós viveremos uma nova vida na presença dele. Espero que esse programa tenha te ajudado, espero que essas palavras que nós apresentamos aqui possa ter colaborado para você enfrentar de forma mais humana, de forma mais racional os problemas e as adversidades da vida, tá certo? Bom, para você falar comigo, semana passada nós estávamos com uma grande campanha de cobertores e eu quero agradecer vocês ouvintes que colaboraram, que entraram em contato comigo. Eu sou pastor de uma igreja chamada Vale de Bênção e também responsável por alguns projetos social, alguns projetos voltados a moradores de rua, a dependentes químicos, pessoas que estão enfrentando problemas com dependência química, alguém na tua casa, alguém da tua família. Entre em contato comigo, eu sou responsável por uma casa de recuperação. Nós temos esse projeto nas ruas. Se você quiser nos ajudar, está conosco nesse projeto para levar alimentos, levar cobertores para os moradores de rua, entre em contato comigo. Eu vou deixar o meu Instagram, que eu acho que é o mais fácil, né? Instagram, Facebook, é Luciano Escala. E-S-C-A-L-A, se inscreve Scala. Se você procurar Luciano Scala, você me encontra Facebook, YouTube, no Instagram, no Twitter, e você me manda mensagem e a gente conversa e você vai poder se juntar a nós, juntarmos forças para fazer essa corrente do bem. Tá certo, Bispo? Está certo, pastor Luciano, inclusive parabéns lá, eu vi lá na Bandeirantes, né, apareceu lá os cobertores sendo doados ali, isso, né, foi semana passada. Né, a Kombi cheia lá de cobertores para os moradores de rua. Semana passada fez muito frio, né, Exato. E graças a esses cobertores muitas pessoas preservaram a sua vida. Então, se você quiser doar um cobertor ali para o pastor Luciano Scala, entra aí nas mídias sociais, no Instagram, entre em contato com ele para que você faça essa doação que é tão importante para ajudar o nosso próximo, tá bom? Obrigado, Bispo. A tua voz falando, a tua voz motivando, incentivando é muito importante, porque é um trabalho que não é uma placa de uma igreja, né, Sim, Bispo? sim. É um trabalho do bem. Existem pessoas de outras religiões que ajudam. E eu quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Como é escasso, né, esse trabalho. Parabéns, viu? Obrigado. Porque se nós não doarmos, né, essas pessoas, elas vão perecer. E amor ao próximo não é só quando você vai na igreja, levanta os braços e fala, Jesus, eu amo a ti, amo o meu próximo. Aí é muito fácil fazer. Deus quer ver atitudes, né? Deus quer ver você praticar. Falar que ama, todos falam, né? O que Deus quer ver é a prática. Então, prove que você ame a Deus, mostre que você ama o seu próximo como a ti mesmo, né? Então, toda vez que você faz essa doação, você está ajudando ao seu próximo, tá bom? Então, entra lá em contato com o pastor Luciano. Se você quiser doar um cobertor, faça isso, que vai ser de grande valia para ajudar essas pessoas que estão passando necessidade. O frio não acabou, né? Começamos ainda, apenas entramos na época do frio. Então, muitas noites ainda frias nós teremos aqui em São Paulo e também em todos os lugares aí do Brasil. Então, se você puder, dá essa ajuda. Nós vamos a um break rapidinho. Eu quero passar o número da conta bancária para você que quer ajudar a nossa programação. Bispo, olha, eu tenho gostado demais, cada dia mais eu tenho aprendido com o programa, quando o senhor faz sozinho, quando o senhor traz convidados, eu aprendo demais com este programa, respondendo suas dúvidas, e eu gostaria de fazer minha doação para que este programa permaneça no ar. Bispo, até o dia 31 eu vou ajudar este programa, eu vou contribuir, caneta e papel na mão, eu passo aí o número agora da conta bancária. Em 2 minutos eu estou de volta com você para as considerações finais aqui no Respondendo Suas Dúvidas. Vamos lá? Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça a sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165 dígito 1, operação 3, em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Comunidade Cristã Amor e Graça convida você para o grande domingo de cura e libertação. Pois certamente Ele tomou sobre si nossas dores e carregou nossas enfermidades. Você está desesperado? Desenganado pelos médicos? Não consegue se libertar?
Então você não pode perder o grande domingo de cura e libertação. No Brás, Avenida Celso Garcias, 243, com o Bispo Emerson Viana. E em todas as comunidades cristãs, Amor e Graça, a Igreja da Família. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça aos domingos. No Brás, às 9 horas da manhã com o Bispo Emerson Viana e às 18 horas. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas da manhã com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, na Avenida Tiradentes 1455, em frente a Volkswagen, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, na Rua Clemente Alves 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, Mogilar, às 15 horas com o Bispo Emerson Viana. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Agora você pode adquirir os mais novos livros do Bispo Emerson Viana. Leia a Graça e o Livro dos Sentimentos no mesmo site. Adquira nossa super promoção acessando o portal amoregraça.com.br. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. É isso aí, nós tivemos então esse bate-papo aqui todo especial sobre esta questão, né? A cura, a doença dentro da igreja. Isso é que é normal, hoje nós temos tantas pessoas doentes dentro das igrejas. E acho que um ponto mais fundamental que nós batemos aqui hoje, que acho que você tem que analisar muito bem, né? É sobre essa questão da cura, é que Jesus, são dois pontos, acho que assim, são primordiais. Primeiro, que a Bíblia cita que Jesus levou sobre si as nossas dores e carregou com as nossas doenças. O cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, deve acreditar nisso, né? Está escrito, é uma promessa de Deus. Eu acho que o segundo ponto, que é fundamental que nós venhamos analisar, que Jesus sempre exortava, sempre falava, e deixou isso muito explícito na Bíblia, que a nossa fé, neste momento, ela é fundamental. Bom, aí eu falo para você, então, bispo, eu frequento uma igreja que ela não tem essa fé, que ela não acredita em curas, né? Não acredita que Jesus realmente tenha nos curado, ou que a cura seja para os nossos dias. Ou tem igrejas que dizem assim, então, irmão, você não precisa ter fé não, pela minha fé você vai ser curado, pode vir para cá, porque você vai ver, eu vou orar por você e você vai ser curado. Eu acho que você tem que ficar muito atento nesses dois casos. Por quê? Porque o primeiro é você simplesmente jogar no lixo uma obra de Jesus. É você falar que Jesus então não fez essa obra por nós, que Jesus não nos curou. Então é uma coisa totalmente, uma heresia, totalmente antibíblico, né? Porque como pode Jesus não ter nos levado as nossas dores, carregado as nossas enfermidades? Isso está escrito na Bíblia e está escrito exatamente depois que ele faz centenas de curas. Jesus, ele realiza muitas curas, né? E ali depois dessas curas de Jesus, aí vem a palavra. Certamente levou sobre si as nossas dores, carregou nossas enfermidades. Então ele realmente curou, ele realmente nos libertou. E pastor que não desenvolve a fé dos membros, me desculpe, meu irmão, olha, não vale a pena você jogar aí fora a sua vida com Cristo, a sua vida na graça, a sua vida cristã, por causa dessas situações, por causa dessas coisas. Isso não tem valor, né? Isso não vale nada, isso é uma coisa que não tem cabimento, uma coisa dessa, né? Então como é que eu vou estar lá numa igreja, eu vou participar do ministério, eu vou estar num lugar onde se prega que você não precisa ter fé? Que olha, meu irmão, pode vir aqui, pela minha fé você vai ser curado, você não precisa ter fé não, acredite aqui. Isso é engodo, isso é erro, isso é blasfêmia, isso é contra o evangelho, meu irmão. Por quê? Porque nem Jesus, nem o Senhor Jesus, e o mais interessante, né, é que isso está bem claro na Bíblia. Jesus curava, e quando ele curava, o que ele falava? Olha, tua fé te curou, tua fé te salvou, tua fé... Isso, a tua fé é aquilo, tua fé é aquilo outro. E quando ele vai na cidade aonde
ele era conhecido, onde ele nasceu, onde ele viveu praticamente a vida inteira nesta cidade, ali a Bíblia diz que ele não realiza nenhum milagre, simplesmente não teve milagres naquela cidade. Já pensou, Jesus que estava acostumado a curar centenas de pessoas, dezenas de pessoas todos os dias, ele vai numa cidade onde ele fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, e os apóstolos olhando e falam, mas não teve nenhum milagre até agora aqui, o que aconteceu? Será que Jesus aqui, será que aqui é a criptonita de Jesus, né? É o lugar onde ele não consegue realizar milagres? Será que aqui falhou a fé de Jesus? Não, Jesus continuou da mesma maneira, com a mesma fé, pregando o mesmo evangelho, libertando as mesmas pessoas, com o mesmo espírito, né? Só que ali as pessoas não queriam, não estavam preparadas, elas não tinham a fé para serem curadas. E o resultado foi qual? Não realizou nenhum milagre. Mostrando para nós na atualidade, porque o nosso Deus, quando se prega por aí, nosso Deus é o mesmo ontem, hoje será para sempre, você precisa incluir isso também. Que se Jesus é o mesmo, se Deus é o mesmo ontem, hoje será para sempre, você precisa analisar que esse ponto permanece até o dia de hoje, né? Permanece até o dia de hoje. Bispo, ainda que a pessoa chegue lá com uma fé, uma crença dentro da igreja, sim, é o que acontecia. Na época de Jesus passava, e as pessoas que nunca tinham ouvido falar dele, ou tinham ouvido falar que ele curava, ou nunca tinham ouvido falar sobre Deus, sobre fé, simplesmente elas começavam a gritar, Senhor, tenha misericórdia de mim, ou tinha uma atitude de fé, de se prostrar diante de Jesus, Jesus, se eu quiser, o Senhor pode me limpar, Jesus, eu acredito que o Senhor pode me curar, eu acredito que o Senhor pode fazer um milagre. Só isso era o suficiente, né, para que a pessoa tomasse posse da bênção, da cura, do milagre. Jesus falava, olha, a tua fé te curou, nunca vi fé como essa, nem em Israel achei fé como essa. Então, quantas vezes Jesus citava a fé, mostrando o quê? Mostrando para aquelas pessoas daquela época e para nós nos dias de hoje, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa sim acreditar, você precisa crer. E se você falar assim, bispo, mas olha, eu estou totalmente incrédulo, eu não acredito mais em Deus, bispo, eu me decepcionei tanto em religiões. Naquela época de Jesus tinha também essas coisas, pessoas que estavam desgostosas de religião, e, no entanto, acreditaram em Jesus, deram mais um voto de confiança para Deus. E é isso que eu quero pedir para você. Dá mais esse voto de confiança para Deus, né? E vamos estar na igreja domingo agora, vamos comparecer a esta reunião, vamos participar desta reunião. Vai ali, levanta, leva a tua fé, você pode tomar posse sim do teu milagre, você pode receber a tão sonhada cura. Poxa, quantos testemunhos de curas nós temos lá na comunidade cristã Amor e Graça este ano. Você sabe que nós tivemos ali a reunião das realizações há um tempo atrás aí na comunidade cristã Amor e Graça. Foram muitos testemunhos, mais de 1000 testemunhos já foram colhidos. E dentre esses testemunhos, quantos milagres de cura, né? Essa semana mesmo, domingo passado mesmo, a irmã falando, olha, fulano já está em casa, estava internado no hospital, nós ligamos em oração, agora ele está ali bem em casa, já teve alta, e fulano já recebeu um milagre, e aquela doença que tinha sido diagnosticada no exame, foi fazer o segundo exame, não deu nada, a pessoa estava ali curada, né? E graças a Deus, meu irmão, vamos participar desta oração. Olha, você tem um exame para fazer, né? Você tem um exame ali no médico, você tem aquele check-up, vamos orar. Olha, você tem fé, você acredita que você pode clamar a Deus e Ele libertar você de todas as doenças, todas as enfermidades. Já pensou que bacana, que legal, se for fazer o próximo exame não der nada, falar assim, olha, por engano, não tem nada, você está bem, você está sadio, você está saudável, e aí você vai falar assim, você vai dizer comigo, verdadeiramente, Cristo levou sobre si minhas dores e carregou com minhas doenças, porque olha, meu primeiro diagnóstico era um diagnóstico de doença, de enfermidade, e o segundo não deu nada, graças a Deus estou curada, graças a Deus estou liberto. Isso pode acontecer? Pode sim, basta você acreditar, basta você ter fé. Então domingo vamos fazer isso. Bispo, olha, eu queria tanto interceder pela minha avózinha, né? Eu queria tanto interceder pelo meu pai, minha mãe. Pô, bispo, ele tá lá, eu tô com dó da minha avó, ela tá doente, tá de cama, ela nem consegue ir na igreja, eu posso ir lá? Gente, isso aí também é bíblico, né? Intercessão é bíblico, claro que é. O Jairo, é que nós falamos aqui, né? A filha dele podia ter fé? Não podia, que já estava morta. Como é que ela ia ter fé se ela estava morta? Mas quem vai ali, quem acredita, quem chega até Jesus, quem mesmo sendo um grande religioso,
vai até Jesus, se curva e fala, Senhor, o Senhor pode curar minha filhinha, o Senhor pode fazer um milagre na vida dela. E daí chega a notícia, olha, ô Jairo, tua filha morreu. E Jesus fala, Jairo, não ouve essas coisas não, acredita, apenas acredita, creia apenas. Creia que você verá a glória de Deus. E a Bíblia diz que Jairo acreditou, amém, graças a Deus eu acredito, eu creio. E tendo feito isso, viu o milagre acontecer na vida da sua filha. Então a intercessão é bíblica. A Marta, que Jesus chega ali, ela intercede por Lázaro, ela fala, Senhor, eu sei que se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que também agora, mesmo depois de morto, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele vai te conceder. E Jesus falou, teu irmão há de ressurgir. Então, olha o poder da intercessão, o poder de nós clamarmos, né, por aquelas pessoas que nós amamos, mas que estão passando um momento difícil, e nós queríamos tanto que Deus prolongasse a vida dessas pessoas. Então vamos ali, vamos estar nesta fé, nesta união, neste domingo agora na comunidade Cristã Amor e Graça, participando deste evento de fé. Principalmente você que quer a cura, você que tem enfermidades, né, que nós ensinamos aqui a doença entre enfermidades e doenças, né? Doença é uma coisa já diagnosticada, enfermidade é um conjunto de, por exemplo, você tem dor no seu corpo, mas o médico vai ver ali, não detecta qual é a parte do teu corpo que está doente, então isso é uma enfermidade. Você que tem enfermidades, doenças já diagnosticadas, eu tenho uma doença, já está diagnosticada aqui pelo médico, vamos lá, vamos unir a nossa fé, tudo é possível aquele que crê, se você confiar, Deus vai fazer grandes maravilhas na tua vida, né? E aí, acerca daquela questão que foi muito indagada aqui pelos nossos convidados, bicho, mas se Jesus levou as nossas dores, carregou nossas enfermidades, por que tem tanta gente doente na igreja? Jesus também já nos deu prosperidade. Está escrito aqui, a Bíblia cita que Deus nos conferiu filhos e herdeiros do Senhor. Já que sois filhos, sois herdeiros. Herdeiros do Senhor, co-herdeiros com Cristo. E não tem um monte de gente que está passando dificuldade financeira? Você é herdeiro de Deus, então você não poderia estar passando dificuldade financeira. A Bíblia também diz que Jesus veio para nos dar a vida eterna, nos salvou. E tem muitas pessoas que não herdam a vida eterna, né? Muitas pessoas não herdam a libertação. Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então a Bíblia diz que ele já nos libertou, ou seja, o verbo está no passado, nos libertou. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas que não estão libertas nós temos hoje? Por quê? Porque o evangelho é para os que creem, né? Nem todos creem. O próprio apóstolo Paulo cita lá em Romanos, Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem acreditou? Quem viveu o evangelho? Quem viveu a palavra? Quem acreditou nas palavras do nosso Deus? Se você acredita, vem estar conosco. Vamos fazer assim, tá? Vamos combinar um negócio aqui. Pessoal de São Paulo, todo mundo congregando neste domingo, tá? Olha, é inadmissível uma pessoa que se diz membro, uma pessoa que se diz cristã, ela não ir na igreja domingo. É inadmissível, eu não consigo entender uma coisa dessa. Na época da pandemia, na época da tribulação, tudo bem, as pessoas, muitas delas preservaram para preservar a vida, não tinha remédio, não tinha vacina, não tinha o que se fazer contra a Covid, as pessoas preservaram ali a sua presença em casa. Agora, gente, você tem que estar conosco na igreja. Eu quero que você esteja conosco, participando deste domingo. Quem é de São Paulo vai estar na comunidade Cristã Amor e Graça. Quando eu digo São Paulo, estou dizendo a grande São Paulo, né? Que nós temos igreja em Guarulhos, em Mogi das Cruzes. Então você da grande São Paulo, você vai congregar, você vai estar conosco neste domingo, procurar a comunidade Cristã Amor e Graça mais perto da sua casa, mesmo que seja longe, você vai participar desta reunião. E as pessoas do resto do Brasil, você que me ouve de outro estado, né? Você que me ouve de outro estado, até outras cidades aqui de São Paulo, venha congregar. Agora, você que me ouve de outro estado, você está em Paraná, você está em Florianópolis, você está aí no norte do Brasil, então 9 horas da manhã, neste domingo, você vai entrar no canal Amor e Graça. Tá? Como é que eu entro nesse canal, bispo? É aqui na televisão minha, assim, na sua televisão. Você abre a sua televisão, você aperta o menu do seu aparelho de televisão. Aí vai aparecer um triângulo vermelhinho, né, um quadradinho assim, um triângulo vermelho, que se chama YouTube. Você passando o controle remoto em cima lá, vai aparecer YouTube. Aí você clica no YouTube, vai aparecer o seu YouTube. E para você, as televisões novas, para você ligar ela, você tem que passar pela internet. Então ela está associada já a uma internet. Você liga lá no YouTube e aí quando você clicar no YouTube vai aparecer ali uma lupinha, né, em cima. Você clica naquela lupa e clica Amor e Graça. Pronto, você clicou Amor e Graça, espera a internet buscar e você vai assistir a nossa reunião
da sua TV, do seu aparelho de TV, você assiste a nossa reunião acessando o YouTube. Então você vai acompanhar essa nossa reunião, tá certo? Se você quiser também, você pode ouvir pelo aplicativo Amor e Graça. Amor e Graça, o nosso aplicativo, você baixa no seu celular, né? Você clica aí no Play Store, no App Store do seu celular e você baixa aí o Amor e Graça para você assistir aí a nossa reunião, tá certo? Então você pode nos assistir pelo YouTube, canal Amor e Graça no seu aparelho de TV, é como se fosse uma televisão mesmo, você vai ver, vai aparecer, você vai, aquela imagem enorme, o culto, é como se você estivesse mesmo assistindo num canal de TV, né? Então o YouTube dá essa probabilidade pra gente, ele dá essa oportunidade da gente assistir aí a programação, tá bom? Domingo agora, 9 horas da manhã, eu te espero na Avenida Celso Garcia, 243 no Brás, e você que está fora de São Paulo, entre no canal do YouTube Amor e Graça para você assistir a nossa reunião. Vamos aos sorteios? Quantos sorteios são hoje, Wesley? 2, né? Das pessoas que deram o like no YouTube, é isso? E uma das pessoas que participaram do nosso programa. Tá vendo? Você que deu joinha para nós a semana inteira, olha, você vai concorrer ao Livro dos Sentimentos. Qual que é o primeiro? Primeiro ou da semana? Vamos lá, as pessoas que participaram da semana. Quem ganhou o Livro dos Sentimentos hoje foi, deixa eu ver aqui. Quem ganhou foi a Maria do Carmo de Itaquera. Mas de novo Maria do Carmo. Ô, Maria do Carmo. Maria do Carmo ganhou porque participou do YouTube uma vez e depois ela ganhou o like e deu. Rapaz, Maria do Carmo, olha, tá com sorte, hein? No mesmo mês, dois sorteios para Maria do Carmo. Rapaz, Maria do Carmo não tá fraca, não. E agora vamos a quem ganhou aqui no YouTube. Quem deu o like pra gente, né? Quem foi lá no YouTube na semana, deu o joinha pra nós. Quem ganhou o Livro dos Sentimentos foi Maria Angélica. Rapaz, quando eu vi Maria de novo, falei, Maria do Carmo, não é possível. Maria Angélica Taborda Cordeiro. Maria Angélica Taborda Cordeiro, nunca li a participação dela. Ela entrou lá só para dar like mesmo, né? Então a Maria Angélica Taborda Cordeiro, né? Eu nunca falei esse nome aqui. Ela foi a sorteada aqui. Ah, mas tem Lúcio aí, né, Lécio? Lúcio? É Lúcio? Ah, Lúcio no final. Então, Maria Angélica Taborda Cordeiro Lúcio ganhou o Livro dos Sentimentos. Você deu um like pra gente. Maria Angélica, entre em contato com a gente no 96504-9910 para você retirar o Livro dos Sentimentos, assim como a Maria do Carmo também entre em contato para você retirar o seu Livro dos Sentimentos. Gente, beijo no coração, fique aí com as vinhetas finais. Bispo, eu quero ajudar o programa, hein? Quero contribuir. Então anote o número da conta. Até segunda-feira, estamos ao vivo aqui neste horário com mais um programa respondendo suas dúvidas. Tchau! Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça a sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165 dígito 1, operação 3. Em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. A Comunidade Cristã Amor e Graça convida você para o grande domingo de cura e libertação. Pois certamente Ele tomou sobre si nossas dores e carregou nossas enfermidades. Você está desesperado? Desenganado pelos médicos? Não consegue se libertar? Então você não pode perder o grande domingo de cura e libertação. No Brás, Avenida Celso Garcias, 243, com o Bispo Emerson Viana. E em todas as comunidades cristãs Amor e Graça, a Igreja da Família. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça aos domingos. No Brás, às 9 horas da manhã com o Bispo Emerson Viana e às 18 horas. Em São Miguel Paulista,
Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas da manhã com a pastora Silvia Viana. E às 18 horas. Em Guarulhos, na Avenida Tiradentes 1455, em frente à Volkswagen, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, na Rua Clemente Alves 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, Mogilar, às 15 horas com o Bispo Emerson Viana. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Durante muitos anos, alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você. Inscreva-se no nosso canal do YouTube acessando Amor e Graça e concorra todos os meses ao Livro dos Sentimentos. Canal Amor e Graça no YouTube. Acesse e receba o melhor de Deus. Agora você pode adquirir os mais novos livros do Bispo Emerson Viana, Lei e a Graça e o Livro dos Sentimentos no mesmo site. Adquira nossa super promoção acessando o portal amorigraça.com.br. Você ouviu o programa Respondendo Suas Dúvidas? Continue conectado com a gente através do redeamorigraça.com.br. E amanhã estaremos de volta